Feedback. Abre o teu celular, joga no YouTube. Vamos ver se está ao vivo. Fala, pessoal. Acho que agora estamos ao vivo. Depois de quase 20 minutos sofrendo aqui por panos tecnológicos. A gente tá com cameraman, a gente tá com tripé, a gente tá com gimbal, a gente tá com tudo. Mas, né, por mais que às vezes a gente tente trazer todas as tecnologias, o negócio aí para de funcionar. Então, eu preciso aqui do feedback de vocês. Se você está aqui comigo acompanhando a live, deixa aí nos comentários se você está ouvindo bem, se você está escutando bem, se você está vendo bem, para a gente ver se a gente consegue continuar aqui a nossa transmissão. Eu estou aqui com a transmissão. Eu acho que é melhor a gente fazer pelo Instagram, Vinícius. Calma aí, só um minutinho. Ó, a transmissão está meio esquisita, o negócio não está pegando legal. Ó, já bugou aqui, ó. Mas tá travando, ó. Isso aqui não tá normal, não. Tá bom, tá saindo. Não. É maior... Olha aí, pessoal. Vemos e ouvimos bem. Aqui só tá bugado. Ah, Tá deixa eu ver. aqui. Então, pessoal, o que é que eu preciso de vocês aí? Agora uma ajuda, né? A gente divulgou, vocês viram, nossa live estava toda pronta para começar. Tínhamos mais de 220 pessoas ao vivo aqui com a gente. Então, eu preciso de um favor aí de vocês. Pegar o link, compartilhar aí com a galera do Instagram, compartilhar com a galera aí do YouTube, compartilhar com a galera aí dos grupos. O pessoal também da minha equipe, ó. Já manda uma mensagenzinha pro pessoal, olha, estamos ao vivo, conseguimos entrar, estamos ao vivo, conseguimos entrar. Eu não sei se tá também legal a transmissão aqui não, tá? Tá bom, cara, tá bom. Tá todo mundo ouvindo. Ó, quem anda ouvindo 100%, aqui tá funcionando perfeitamente. Bora pra frente, pô. Olha aí. Eu tô sem retorno aqui Vou mandar também, pra cá, vendo, não precisa, não. tá? Então eu vou falar sem me preocupar com o retorno aqui, tá? Pode ser. O negócio tá meio esquisito. Então vamos embora. Pessoal, sejam muito bem-vindos aí. Boa noite para você no Brasil. Aqui onde a gente fala também na Flórida, também tá de noite, por mais que é de dia. Engraçado, né? Ai. Quando a gente vai começar uma live e o negócio dá errado, a gente já fica tenso. O negócio já parece que tá um pouco esquisito. O Vinícius já começa aqui comigo, ele tá avisando aqui a galera. Como vocês viram, é todo um trabalho aqui de divulgação da nossa live, até porque é um momento importante para a gente enquanto minha casa é financiada. E aí, quando o negócio para de funcionar, dá o pane, tudo acaba, é um trabalho que acaba deixando muito triste a gente, né? Indo pelo ralo. Então, eu já peço a sua ajuda, pega o link, dá o Ctrl+C, Ctrl+V, manda para aquele seu amigo, manda para aquele seu sócio, manda para a galera lá do grupo, e também para minha equipe aí, o Heitor, o Matheus, Rafael, Bruna, Ana Júlia, façam novamente os disparos, avisem para as pessoas. Muita gente já estava posicionada e às vezes quando troca o link, atrapalha, né? A pessoa fica desnorteada, ela não sabe para onde ir, ela não sabe qual link ela deve entrar, ela não sabe para onde ela vai, não é verdade? Então, a gente separou aqui um local muito bacana para a gente estar transmitindo aqui essa live. E tá aí, ok, André? Tá tudo certo? Consigo ver aqui também o retorno, deixa eu ver aqui. Maravilha. Coloca no fone, André, para tu ir vendo também se tá ok. Tô vendo aí que a nossa live tá subindo, a galera tá chegando. Então, assim, a nossa equipe tá aqui monitorando também o nosso retorno. E vamos embora. Vamos começar com o nosso tema, então, Vinícius. Tá funcionando direto, bora. Primeiro ponto. A gente trouxe aqui para vocês a oportunidade aqui junto à minha casa financiada de como começar a construir para vender em 48 horas. Vocês viram bastante a gente falando sobre isso. A gente vai compartilhar com vocês uma apresentação sobre isso. E uma coisa importante, não será apenas hoje. A gente vai ter uma live de esquenta hoje, a gente vai ter uma segunda live de esquenta amanhã. Esse nome é bem oficial. Estamos aqui a 40 graus fazendo essa live, então é de esquenta de verdade. 46, pelo menos, pô. E na quinta-feira a gente vai ter a nossa Big Live, a nossa aula magna. Eu sei que grande parte da galera que está aqui é parceiro do Minha Casa Financiada, então você já comenta se você é parceiro ou não. E uma outra coisa também importante, se você não é parceiro, comenta aí, sou parceiro MCF. Se você não é parceiro, você coloca, não sou parceiro MCF. Só para a gente poder conhecendo um pouquinho de vocês, conhecendo um pouquinho aí dos rostinhos de vocês. Então, o pessoal da minha equipe está pedindo aí, ó, manda o link nos grupos. Tem mais de 200 pessoas no link antigo ainda, Vinícius. Não sei se nossa equipe tá ligada, qual o link deve estar entrando.
Então, se tu puder também no WhatsApp aí, ó, Vamos chamar mandar. o pessoal. Enquanto isso, a gente poder começar, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. O que é que eu quero estar compartilhando com vocês aqui hoje? Para quem estava lá na nossa outra live, você tinha visto aqui essa caveira gigantesca, né? E foi o tema que a gente trouxe, que é 365 dias para o fim aí de sua construtora. O fim de sua construtora ou o fim das construtoras como você conhece. Diego, como assim? Lembrando que o Minha Casa Financiada ele atua no nicho da construção unifamiliar, das casas individuais. O que é que isso significa na prática? Significa que as grandes construtoras, as grandes incorporadoras, como você já conhece, elas não serão afetadas nesse mercado. Para mim e para você que vivíamos à margem, vivíamos ali trabalhando e construindo casas individuais, casas simples, na verdade, casas únicas, e acabava existindo esse mercado por uma brecha através de um oceano azul. Troca de câmera não, Vinícius. Não vou trocar, não. O que acontece? Agora você vai ter um outro cenário. Você vai ter um outro mercado. Vinícius, deixa eu passar aqui de tela. Primeira coisa foi, chegou uma BMW verde aqui na tela. Exato. Explica aqui para a galera o que danado é isso. Eu não estou entendendo. É. Essa BMW está aqui. Essa linha para os nossos construtores, que é mais uma nova atualização do Harvey, tá? Hoje o Minha Casa Financiada ele configura não mais apenas como crédito, tá? A gente tem hoje financiamento em vários bancos, um financiamento próprio pela MCF Info, nós temos digitalização de construtores, nós temos compra de material de construção, a gente deu uma loja de material de construção para cada parceiro do Minha Casa Financiada. A gente também trouxe o MCF Projetos, então os projetos mais baratos do Brasil estão no Minha Casa Financiada em alta qualidade. A gente tem projetos que vão para a série, na segunda temporada da série, 2 projetos, de um de 12 milhões de reais e outros de 15 milhões de reais estão no MCF Projetos. Nós trouxemos um hub de soluções para os construtores e esse vai ser mais uma dos benefícios de ser o parceiro do Minha Casa Financiada. Nós temos uma corrida que se chama a Corrida dos Construtores e o subnome dela é Quem Vai Levar a BMW. Nós temos 3 prêmios nessa corrida, então essa corrida contempla quem são as pessoas que contratam na Minha Casa Financiada, quando eles compram um projeto, quando eles compram material de construção, quando eles investem no MCF Info, o cara pode investir o dinheiro dele para receber 20% ao ano, 15% ao ano, 22% ao ano. Então, todos os produtos que ele usa do Minha Casa Financiada dão um ponto para ele. Então, ele consegue juntar pontos no Minha Casa Financiada e ele consegue, então, criar o quê? Uma jornada dentro do Minha Casa Financiada.Essa jornada dele vai ser apresentada aqui, ó, como é que eu passo aqui? Com placas, né? As placas aqui é a trajetória desse construtor dentro do Minha Casa Financiada, então 5 milhões, 10 milhões, 50 milhões, 100 milhões, e até o final dessa corrida que acaba em 8 meses, a gente tem uma BMW, um Fiat Mobi e uma Twister para dar para os primeiros colocados aí, parceiros do Minha Casa Financiada. Show de bola. E essa BMW é verde. Tem que ser. Tudo aqui no Minha Casa Financiada é verde. E uma outra coisa interessante também. No dia 10, a nossa Big Live na aula magna, a live que vai começar certa, né? Não será assim tão malamanhada como estamos aqui com vocês. A gente vai estar também sorteando para que você possa estar com a gente aqui no nosso evento do MCF USA em novembro. E tem outra coisa. Só para mostrar como é que é o cadastro, quem é parceiro da Minha Casa Financiada, pode entrar no seu Harvey, você vai ver uma mudança grande lá. Lá embaixo tem premiações. Você mesmo cadastra os seus pontos e a nossa equipe vai validar se realmente aquilo foi uma compra de algum dos canais do Minha Casa Financiada, beleza? Então você vai cadastrar lá e ver se seus pontos vão ser verificados. Show de bola. Então vamos começar aqui com o nosso conteúdo. Falamos aqui das plaquinhas e quem é o Minha Casa Financiada, né? Tem muita gente que está chegando aí agora, pode ter sido impactado por algum anúncio, Até por algo atualizando os criativo, por parceiros do algum Minha Casa Reels. Financiada, pelos números do Minha Casa Financiada, né? Nós já somos mais de 5,8 bilhões em obras aqui no Brasil. Cada dia mais a gente vem melhorando os processos de construção, trazendo novas linhas de financiamento. Talvez os parceiros não saibam, mas a gente já tem uma linha dentro da MCF Sócios, que é o MCF Info, onde eles financiam 100% do projeto, 100% do terreno, 100% da obra, 100% da documentação, constroem casas milionárias, algumas vão para a série, outras não, e eles conseguem fazer isso de forma efetiva dentro do Minha Casa Financiada. Então, para entender como Minha Casa Financiada vem crescendo como hub, para que eles possam usar o Minha Casa Financiada cada vez mais também. Show de bola. Pessoal, só o último aviso aí, peço também para a minha equipe, a galera que está aí comigo acompanhando a live, ainda não colocaram o link certo nos grupos.
Então, por gentileza, entra aí, ó, avisa para a Bruna, avisa para o Rafael, avisa para o Heitor, avisa para o pessoal que mandou mensagem para você, pede aí para o pessoal enviar o link correto. Como vocês viram na nossa última live, aqui caiu, foi derrubou, não sei o que lá, tinha mais de 200 pessoas para começar. Então, vamos embora. Primeira coisa importante, Tiago e Vinícius, vocês já nos conhecem, então tanto eu como o Vinícius e também nosso sócio Felipe fundamos a Minha Casa Financiada há mais ou menos 4 anos, e de lá para cá a gente teve uma trajetória que foi exponencial. A Minha Casa Financiada já saiu na Forbes, a Minha Casa Financiada já saiu na Endeavor, a Minha Casa Financiada está listada entre as 60 empresas que mais crescem no Brasil, a Minha Casa Financiada já teve prêmio de reconhecimento pela ONU. Então, assim, Minha Casa Financiada teve um crescimento exponencial dentro de um mercado em específico, que é o mercado qual, pessoal? Da construção unifamiliar. E trazendo alguns dados para vocês aqui da construção, né? Isso aqui é uma novidade aí para todo mundo que está assistindo. Esse é um slide do nosso pitch deck. O que é um pitch deck? É um deck do novo negócio que a Minha Casa Financiada está trazendo para vocês. O que a gente está fazendo aqui, a gente vindo para Disney, a gente vindo para os Estados Unidos, para Orlando, para Nova York, não faz parte simplesmente de marketing. Faz parte de reuniões que nós estamos fazendo com empresas americanas para revolucionar o mercado americano. Então, esse pitch deck aqui, essa tela, ela faz parte do nosso pitch deck para o novo Minha Casa Financiada. É uma reestruturação do Minha Casa Financiada, da qual vai trazer para você a oportunidade de construir para vender, de construir para cliente que é parceiro ou que não é parceiro em 48 horas. Então, em algum momento, você vai entender o que é esse novo Minha Casa Financiada que a gente, em 3 dias, vai apresentar para vocês. A gente veio para os Estados Unidos em forma de negociações, de fechamento de contratos, de reuniões, para levar para o Brasil essas novas tecnologias e levar o novo Minha Casa Financiada que vai ser apresentado para vocês nesses 3 dias. E tem muita coisa que a gente só pode revelar para vocês aí, de fato, na quinta-feira, dia 10. Então, a gente vai dar alguns spoilers, a gente vai falar um pouquinho do que está acontecendo, vocês vão entender, vocês vão aprender aqui com a gente. Mas quinta-feira, dia 10, reitero, é a nossa aula magna. É lá onde a gente vai estar sorteando a viagem, é lá onde a gente vai revelar tudo. Para você entender um pouco do mercado da construção civil que você está inserido hoje, nós somos mais de um tri anual, tá? Isso significa que a gente é 10% do PIB. Então, 10% de tudo que roda no Brasil é o quê? É a construção civil. Como você pode ver nesse slide, 11% são comerciais, 9% são obras pesadas e 80% são residenciais. O nosso nicho, onde a gente trabalha, desses 80%, 95% são de pequeno porte, ou seja, casas e apartamentos, e 5% são de grande porte. Só que esse mercado é o quê? Mercado ainda dominado pela informalidade, é a dor que você sempre sente. Ah, eu fui dar o preço para aquele cliente, ou eu fui construir, eu fui fazer alguma coisa e falaram que o meu preço é caro, falaram que o meu metro quadrado é caro, que eu não consigo entrar no mercado, eu tenho que ficar baixando as calças, eu tenho que fazer um monte de coisa para que eu possa fechar um contrato. Como é que volta lá? Estou controlando, relaxa. Não, volta lá, para voltar. E aí você tem experiência ruim por falta de tecnologia na construção. O que isso quer dizer? Você vai lá com um pedreiro que você normalmente você adquire ele, você vê qual pedreiro bom da região, qual o cara que faz obra. Normalmente você não tem como saber se aquele cara é bom ou ruim, ele nunca fez uma obra, você não bota ele para fazer uma parede para testar. Simplesmente ele vai para o primeiro dia de obra e ele sai daqui 10, 15 dias, se ele for um pedreiro ruim, já fazendo alguma besteira na sua obra. Então, a falta de experiência é ruim por você não ter tecnologia na construção. O que a gente está fazendo aqui hoje é mudando o mercado da construção civil, trazendo tecnologia para o mercado da construção civil. É algo que você jamais viu. O que a gente está apresentando para vocês aqui hoje, o quê? 8, 9, 10? Isso. 8, 9, 10 é uma revolução do mercado da construção civil que realmente pode fazer com que a sua construtora falhe, a construtora do seu amigo falhe. Por quê? Porque esse mercado que está aqui, ele é pulverizado. E ele só é pulverizado, só existe pedreiro, só existe servente, só existe obra sem engenheiro e arquiteto, porque ele é pulverizado. Porque eles conseguem comprar um tijolinho naquela loja de material de construção, conseguem comprar cimento, concreto e areia, se juntar ali, fazer uma construção. E por isso que eles conseguem fazer essa obra. Quando, na verdade, não tem tecnologia nesse mercado. Tem uma coisa que eu gosto muito que o Vinícius fala, que é o seguinte. Quando a gente pensa, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, né? Lá steel frame, wood frame, ou às vezes até isopor e outras tecnologias que vocês costumam estar vendo por aí, é algo que você precisa fazer com que o cliente engula de maneira obrigada algo que ele, na sua essência, não quer. E aí, por isso que a gente tem tanto problema, Vinícius, tanto conflito com trazer uma cultura nova. Trazer uma cultura nova é muito difícil. E aí você vê rios de dinheiro sendo gastos, marketing, e, obviamente, quem trabalha no mercado até tem uma consciência, um engenheiro, um arquiteto, concreto não dá mais, cimento não dá mais, não sei o que mais lá, mas o cliente que vai ter uma casa na vida, no máximo 2, ele não quer ser a cobaia.
O que a gente está trazendo aqui não é, a gente vai mudar o método construtivo. Não, não é isso. É mudar a forma como se trabalha. Exatamente. Oi, aqui? Botou errado. Bota aí para a gente aí o campo. Então vamos seguindo, ó. Aqui, galera. Então, você tem a etapa da construção civil dispersa também. Hoje no Brasil é o seguinte: você quer construir uma casa, pensa comigo, essa é a experiência do seu cliente. Ele quer construir uma casa. Primeiro, ele não sabe se procura um pedreiro, ou se ele procura um arquiteto, ou se ele procura um engenheiro. Quando ele procura, o arquiteto diz que só faz arquitetônico, depois alguém. Às vezes vai para a obra sem o arquitetônico. Quando chega na obra, o engenheiro cobra por administração direta, ele não resolve o problema todo. Quando tem que comprar material, todo mundo fala que assume o problema todo, mas o cliente ele tem que ir na loja de material, ele tem que escolher, ele tem que pagar. É uma movimentação toda dispersa no mercado. E se você for olhar para os grandes mercados do mundo, todos os mercados estão focando em experiência, focando em experiência única, um caminho da qual o cliente está andando. E o que o Minha Casa Financiada trouxe foi, meu trabalho hoje aqui como CEO como que eu consigo, tá virado aí, tá virado para lá, ó. Vira para cá, pô. Como eu consigo trazer essa experiência para o mercado da construção civil? O que um cliente ele gostaria dentro do mercado da construção civil? Ele gostaria de apertar um botão e ter a casa dele pronta. Essa é a experiência que ele espera para fazer a casa dele. Ele não consegue hoje no mercado da construção civil. Então, o que a gente está trazendo aqui como o novo Minha Casa Financiada é exatamente isso que a gente conseguiu resolver, que é como em um local, como em uma ida, como em uma experiência o cliente consegue adquirir a casa dele e que em 48 horas ela esteja construída. Então, o que você vai ver aqui foi muito tempo de trabalho, muitas tecnologias sendo gastas e muita coisa sendo usufruída do Minha Casa Financiada para que a gente chegasse nesse momento aqui hoje. Então, você também tem um final que são os processos manufaturados. Ali qualquer um compra o tijolo, faz ali na mão, faz tijolo por tijolo, lego por lego, constrói a casa dele e ele fica aí com um problema na construção civil, que é a falta de experiência. Uma coisa que eu acho interessante aí que tu também costuma falar, quando você olha para outros mercados, por exemplo, leite, por exemplo, enfim, qualquer outro tipo de produto atrelado à indústria, não tem pessoas individuais vendendo. Você não consegue pegar uma vaca, tirar leite e sair vendendo por aí. Você vai ser proibido, né? Você vai ter que ter ali máquinas para industrializar aquele processo. E quando você olha para o mercado da construção civil, é um mercado que é muito artesanal. Se você coloca um paralelo dentro do nosso mercado, as grandes construtoras aí, ó, MRV, Cirela, se você for buscar competir na sua região contra essas incorporadoras, provavelmente você vai quebrar. Por quê? Porque eles conseguem comprar terreno sem botar dinheiro. Eles conseguem levantar dinheiro com investidores, simplesmente falando. Eles nem têm outras tecnologias, mas o acesso que eles têm, o valor da compra do material que eles têm, o poder que eles têm no mercado, faz com que você não consiga entrar nesse game. Hoje eu falo para você, se você quer construir multifamiliar, baixo padrão, você vai entrar numa fria, porque você está competindo com um prédio MRV na sua região e você vai falir. Se você está querendo entrar no mercado alto padrão em São Paulo, de prédios, você também vai falir, porque existe gente mais poderosa, com mais dinheiro, com mais recursos, pagando mais barato. Ou seja, a barreira de entrada é muito maior. A barreira de entrada é muito maior. Foi o que o Diego falou. Hoje, se você quer entrar na indústria de laticínios, você teria que embarcar numa máquina de R$ 1 bilhão, tá? Que é uma máquina da Tetra Pak. Ou seja, que entra um rolo ali de papelão e sai o leite pronto do outro lado. Não existe como você pegar uma vaca, tirar o leite dela, botar num potinho e vender para as pessoas. Na verdade, isso é até proibido hoje por causa de higiene. Então, você hoje não entra no mercado de leite, só se você tiver R$ 1 bilhão. O que vai acontecer com o mercado de construção civil unifamiliar é a mesma coisa que aconteceu no multifamiliar. Só que aqui não aconteceu por causa de inovação em tecnologia. Aconteceu por quê? Por uma pessoa ter muito dinheiro, ter muito poder e comprar essas informações. E aí, a primeira revolução que a Minha Casa Financiada fez foi qual, pessoal? Qual o nosso mercado? Trazer a possibilidade para você, pessoa comum, ordinária, ou engenheiro, arquiteto, empresário, médico, o que for, começar a construir com o dinheiro do banco. Inclusive, se você está chegando por aqui agora e você não é parceiro da Minha Casa Financiada, você vai entender que isso é possível e isso é real para você aí. Mas, por outro lado, o que a gente também está falando? Pessoal, enquanto tem esse oceano azul, essa oportunidade, que é o mercado de casas individuais, onde até então não existia uma grande construtora, até então não existia uma grande incorporadora, que fosse detentora de uma tecnologia para acabar tendo uma superioridade nos processos que seja absurda quando comparada às demais, agora vai começar a existir. E aí, qual é o problema que vai decorrer disso? Se você não é parceiro do Minha Casa Financiada, você não vai ter acesso a essa tecnologia, até porque os construtores pulverizados em sua região, eles não vão ter como gastar ali seus 3, 4, 5 milhões de dólares para comprar uma máquina,
E aí, por consequência, se você olha para um cliente, seja ele investidor, seja ele cliente final, e um cara está construindo 10, 12 meses, e o outro cara está fazendo uma casa ali em 48 horas, não existe mercado. O que vai acontecer, o que o Diego está falando é exatamente isso. Chega um cliente, que é o Diego, e ele olha as opções de mercado de construção hoje no Brasil. Ele vai encontrar uma Minha Casa Financiada construindo da mesma forma que uma pessoa comum constrói, que um engenheiro, que um arquiteto, que um pedreiro constrói. Só que desse lado ele tem experiência. Ele tem o quê? Ele tem tudo num lugar só. Ele tem o quê? Ele tem todos os projetos ali, ele tem toda a construção da casa dele ali, ele tem toda uma consultoria, ele tem toda uma experiência nesse lado e a casa é construída em 48 horas. Do outro lado, ele tem toda a falta de experiência, toda a dispersão do mercado, ele tem tudo de ruim do mercado e a casa é entregue em 6, 7, 8, 10 meses. O que vai acontecer é o que aconteceu com o Spotify, o que aconteceu com o Uber, o que aconteceu com o iFood. Depois que as pessoas vêm, elas não conseguem desver. Hoje, a partir do momento que você pede uma coisa no iFood, você não quer ligar mais para a pessoa. Hoje, quando você aperta um botão para pedir o Uber, você não quer mais chamar o Uber, não sei nem como é que chamava o Uber na época, era o que? Era táxi, né? Era táxi, você ligava para o táxi. Então, a partir do momento que você vê uma coisa, uma tecnologia que faz a mesma coisa que você já tem, a gente não está trazendo uma outra tecnologia. A gente está trazendo a mesma casa que já existia em um outro processo. Você vai ter duas pessoas no mercado. Uma pessoa onde tem muito dinheiro, porque ela tem uma máquina que faz aquela casa, e uma pessoa que não tem dinheiro e que estão fazendo a mesma coisa. Uma muito boa, uma muito ruim. Compara isso ao quê? A uma Italac que vende leite, uma pessoa lá no interior de Minas fazendo leite caseiro. É basicamente isso. Esse aqui vai ganhar muito dinheiro, esse aqui nem vai existir mais. A grande verdade é essa, é isso que a gente está trazendo para vocês. Os parceiros do Minha Casa Financiada vão usufruir do que o Minha Casa Financiada vem crescendo, porque essa foi a nossa promessa desde o início do Minha Casa Financiada. Trazer tecnologia para a revolução e revolucionar o mercado. Os parceiros do Minha Casa Financiada iriam usufruir disso. E acaba se tornando uma bomba relógio. Tem algumas pessoas que falam assim, pô, desse jeito que você está falando, provavelmente no primeiro momento a tecnologia ela é implantada. Às vezes você está ali competindo, mas daqui a pouco ela cresce de uma forma tão acelerada, tão exponencial, que todos os outros vão morrendo. E aí ou você se adequa ou não. Por isso que vocês estão aqui, né? O Diego falou que a gente vai trazer essa tecnologia aqui nessa aula ainda hoje. Exato. Não se vai não. Fica atento aí para o final da live. Porque no final das contas, eu sei que a grande dor de você que está aí é o seguinte, pô, já ouvi falar de steel frame, wood frame, muita coisa legal, é rápido, é. Eu cheguei aqui nos Estados Unidos, né? O pessoal faz casa em 4 meses em wood frame, sendo que você leva isso para o Brasil, o pessoal olha assim, bate e faz, é oco, não quero. E no final das contas, não se trata sobre mim e você que constrói, a gente constrói qualquer coisa. Exato. É sobre o cliente que paga a conta. Então, essa é a percepção que você tem que ter enquanto empresário. Exato. E aí vamos para o próximo ponto. Ó. Não, a gente falou qual é o nosso mercado hoje. Nosso mercado é exatamente esse: construir para vender e construir para clientes. O mercado não muda. Então, a gente não está mudando o mercado, a gente não está mudando o material produto. da casa, o produto, a gente está mudando o processo. Como será feito? A partir do momento que você ver o processo do novo Minha Casa Financiada, você não vai querer mais desver. Então, essa é a nova tecnologia, esse é o novo modo de construir casas e é o que vai acontecer com os parceiros do Minha Casa Financiada. Então, quem é parceiro, eu gostaria de falar, é muito bom você ser parceiro do Minha Casa Financiada, porque você está numa indústria onde a gente está revolucionando, a gente está trazendo tecnologia. A partir do momento que você é parceiro, você consegue ter acesso a tudo isso do jeito que a gente sempre vai criando coisas novas. Teve um rapaz que é parceiro do MCF que falou uma coisa para mim assim, ele falou, olha, eu gosto muito de ser parceiro do Minha Casa Financiada porque, no final das contas, eu tenho ali 50, 60 pessoas que estão pensando sobre o futuro da minha empresa sem eu precisar ter que me preocupar com ele. Não sei se tu conseguiu pegar a visão, Sim. mas eu sou um construtor, não preciso ficar me preocupando sempre com o futuro do mercado. Eu estou trabalhando e eu tenho acesso às tecnologias, às atualizações só por ser parceiro do Minha Casa Financiada. Então, como você pode ver, ó, nosso mercado, construir para vender e construir para cliente. Qual é o outro mercado? Que é o mercado das grandes incorporadoras, que são prédios e grandes empreendimentos. MRV, Cirela, que é um mercado que a gente não quer entrar, que já tem muita gente, que é competitivo. E qual é o novo mercado? O novo mercado é construir para vender em 48 horas e construir para clientes em 48 horas. Tem uma coisa também importante, esse é o mercado que vai revolucionar. E é a única empresa que vai ter no Brasil disso. É, porque você não tem, e você pode trazer aí, né, a sua memória. Não existe nenhuma outra empresa do mercado unifamiliar que você possa dizer, aqui na cidade de São Paulo, de Ribeirão, de Campinas, de Salvador, é a empresa referência no mercado unifamiliar. Não existe. Existem pessoas pulverizadas construindo. Exato. Não existia até então uma empresa única. E o rapaz falou, muito bom construir em 48 horas, mas deve dobrar o preço. E aí é onde está o leve engano. É você ter o mesmo preço, porém, mais rápido. Então você vai ter o preço que você tinha, seus 200 mil para fazer lá a casa, 300 mil, sendo que em vez de você gastar ali 8 meses, 7 meses, o que for, você ter ele
de maneira mais rápida. Se Se não você fosse que é assim, construtor, para construir para vender, tempo é dinheiro. Imagina você construir uma casa em, sei lá, um mês, terminou tudo, de início ao fim, um mês, até acabamento. Você vai conseguir fazer 12 casas por ano, vai conseguir vender 12 casas por ano, ao invés de fazer um ano todo. E tem outra coisa, o investidor ele tira dinheiro de onde? mais De rápido. banco, de investidor, de parceiros, de outros investidores. Uhum. Quanto menos tempo você fica com dinheiro de outros, Mais mais barato é o dinheiro. barato fica a sua construção para sua venda. Então você tem Exato. mais lucratividade por acelerar o E processo. você pode vender mais barato, sua margem de lucro é maior. Exatamente. Então, o que a gente está trazendo aqui, cara, é uma coisa que já deveria ser feita, tá? A gente está falando aqui de mais de 500 anos do Brasil construindo com a mesma tecnologia. Vocês não podem falar que é mentira, porque vocês sentem isso na pele. O mesmo tijolo que você usa foi utilizado 500 anos atrás, desde que o Brasil foi colonizado, beleza? Então, não adianta você ir atrás de outras informações. Estão tentando trazer outras tecnologias para o Brasil. A gente conhece, sim, steel frame, wood frame, ICF, mais um monte, só que elas não são a cultura brasileira. E mudar a cultura é muito difícil. A gente está falando de papo de 100, 150 anos para que vocês comecem a gerar algo significante no mercado. Se você olha, 2% é o steel frame no mercado brasileiro, enquanto ainda 95% das pessoas constroem tijolo. Olha aí, ó, a Jussara fez uma pergunta, mas são pré-fabricadas? Não. Não. Fica tranquilo em relação a isso. Ó, vou te falar uma coisa. Se não fosse incrível, a gente não perderia nosso tempo para estar aqui. Exato. Eu não estaria na Disney fazendo bobeira aqui, fazendo criativo para chamar a sua atenção para a gente ver essa live. Então vamos continuar aqui, galera. Isso aqui é uma construção. Ao final, no meio dessa live, a gente vai apresentar qual é esse método e nas próximas lives a gente vai destrinchar mais esse método. E uma coisa legal também, na quinta-feira, você que é parceiro do Minha Casa Financiada, vai entender como é que você pode ter uma loja do Minha Casa Financiada, um ponto físico do Minha Casa Financiada, ser esse representante do MCF na sua cidade. E também, você que não é parceiro do Minha Casa Financiada, vai entender como você pode dar o seu primeiro passo aqui dentro do nosso ecossistema. Beleza. Então, ó, isso aqui faz parte do nosso pitch deck, eu estou apresentando para vocês. Isso aqui é uma coisa que, enfim, é única, tá? Essa apresentação. Hoje você faz tudo na palma da sua mão, menos construir a sua casa. O que a gente está querendo trazer para vocês foi o que eu acabei de falar para vocês. Você pede um Uber na palma da sua mão, você fica no final de semana no Airbnb na palma da sua mão, você pede sua comida na palma da sua mão. E eu tenho certeza, depois que você começou a usar todas essas tecnologias, você não quer mais voltar para o passado. E a construção civil, ela necessita dessa tecnologia, ela necessita dessa mudança. E essa mudança chegou. E chegou através do Minha Casa Financiada. Não existe outra empresa no Brasil que está fazendo o que a gente está fazendo. Então, a gente hoje está trazendo a ideia de como hoje o cliente ou você que quer construir para vender tem acesso a, na palma da sua mão, construir a sua casa em tempo recorde. E uma coisa importante para a galera pensar é, poxa, pensa bem, a gente está falando de construção de casas unifamiliares. A gente está falando de máquina, a gente está falando de robotização, de uma máquina de, sei lá, 5 milhões de dólares. Aí você pode pensar, poxa, mas pode ter um concorrente da Minha Casa Financiada? Pensa, qual empresa de casas unifamiliares teria 25 milhões de reais para comprar uma máquina e usar? Provavelmente você não vai conhecer. Exato. Você pode até me falar, não, mas a Cirela, não, mas a MRV, mas elas não vão entrar no mercado unifamiliar, você sabe disso. Às vezes falta foco nessas empresas também. Tipo, eu conheço vários donos de empresas de vários segmentos e às vezes tem tecnologias ou coisas que eles gostariam de fazer para aquela empresa, mas não tem um foco direcionado para aquilo. Tipo, a Cirela não está nem aí para o mercado unifamiliar de casas. A grande verdade é essa. A MRV não está nem aí para o mercado unifamiliar de casas médio e alto padrão. A grande verdade é ela. Elas têm um nicho, elas têm o foco dela, elas estão fazendo o quê? Estão criando tecnologias para o foco dela. Exato. A MRV não constrói mais em tijolo. A MRV constrói em quê? Em parede de concreto. Rápido, que bota aquelas paredes lá, faz um prédio aí, não sei, em 1 ano e meio. 1 ano e meio, exatamente. Às vezes até menos. Tem prédio aí que já fizeram em 120 dias. Então, eles trazem tecnologia para o mercado deles. Só que quem traz tecnologia para o mercado da construção da familiar? Não tem, porque não tem uma empresa. Exato. Hoje tem, Minha Casa Financiada. Beleza? Então, hoje você faz tudo na palma da sua mão. E eu quero mostrar para vocês como que vocês constroem a casa de vocês hoje. E a experiência do cliente também, porque no final das contas, se você não está recordando, né? Isso é uma coisa importante. Quem paga a conta não sou eu nem você. É o cliente. Exato. Hoje você tem que fazer o quê? Vou construir uma casa. Primeiro você tem que recorrer a uma imobiliária para procurar um lote. Esse é o primeiro ponto. Chato. Você vai na imobiliária, você vai lá,
eles te mostram lotes lindos, às vezes lotes alienados, lotes com problemas. A primeira problema que você encontra é conseguir achar aquele lote. Então, conseguir encontrar aquele lote, se aquele lote está de maneira efetiva, boa para ser registrado, para ser construído, e você não sabe sobre isso. Então, pensa no seu cliente nessa jornada toda e pense em você como incorporador. Às vezes nós temos incorporadores aqui que não são o quê? São dentistas, são engenheiros. Uhum. Não é engenheiros, são de outro mercado, gente embarcada e tal. Imagina esse cara indo resolver o problema da construção civil em todos esses âmbitos. É muito difícil. Então, o cara tem que falar com uma imobiliária, ele tem que ir para o cartório vai registrar errado, ele não sabe o que é que tem que pagar no cartório, ele não paga ITBI, ele vai na prefeitura, ele não sabe o que é ITBI, paga ITBI em cima da construção toda, não paga em cima do terreno. Aí ele procura um arquiteto. Quando ele procura, ele faz um projeto, o arquiteto não faz o projeto estrutural, aí ele vai para a obra com só um projeto, começa uma obra só com um projeto, depois o arquiteto disse que tinha que ter aprovação de prefeitura, ele não aprova na prefeitura, depois ele volta, aprova na prefeitura, aí depois no meio da obra acaba o dinheiro, ele tem que recorrer a um banco financiador que já não sabe, ele chega no banco, o gerente ele não sabe nada sobre obra, ele tem que recorrer a uma outra pessoa, aí procura um engenheiro, o engenheiro fala, não sei o que é financiamento, aí tem que procurar um engenheiro do Minha Casa Financiada para fazer uma planilha para ele recorrer a um problema de obra que ele teve, e ele está fazendo uma obra manufaturada, com um monte de pedreiro, de servente, com um monte de pintor dentro da obra, uma coisa que dá problema, que sai errado, que dá retrabalho, e essa é o que hoje encontra no mercado da construção civil. E por isso que o Brasil é recorde em você falar, obra é o quê? Dor de Problema. cabeça. Obra é o quê? Problema. E eu fico pensando, eu durmo todas as noites pensando, como eu vou resolver o problema da construção civil? E o meu intuito com Minha Casa Financiada é, ô Diego, eu falo para você, a gente resolveu 80%, Diego. Porque a gente resolveu projeto, resolveu crédito, resolveu digitalização, resolveu compra de material de construção, mas e a obra, Diego? Por que ainda acontece um monte de problema na obra, Diego? Por que o pedreiro falta? Por que as coisas saem errado na obra? Como que a gente resolve? Então, nosso trabalho foi pensar nisso, e por isso que está em verdinho aqui o Obra Manufaturada. Foi o único ponto que o Minha Casa Financiada não conseguiu botar a mão ainda até esse exato momento. Já dando uma dica aí para a galera que não é parceiro do MCF, que já vem pensando nisso, o parceiro do MCF, ele é um incorporador. O que é isso? Vocês estão vendo aí vários pontinhos: imobiliária, arquiteto, aprovação, engenheiro, banco. Cada um desses, geralmente, são tratados como pessoas individuais. Exato. E vão ali ganhando e fazendo parte desse processo. Mas, como você E sabe, ninguém quer segurar o pepino. isso, Ninguém. tudo aquilo que é pulverizado vai fazendo com que existam diversos É problemas. só você pensar num carro. Entra numa loja da BMW, eu estou para receber uma aqui agora, e você fala, ó, você entra lá, eu quero uma BMW, o cara fala, ó, no centro do Rio tu compra o volante, ali você compra o pneu, ali você compra o tijolo, você compra Quando chegar o carro, você vai no Detran emplacar. Exato. Quando chegar o carro, você vai emplacar, e quando você for montar, você liga para o suporte. É basicamente essa mistura, porque não tem um produto finalizado. E aí, o que acontece? O que é que o parceiro do Minha Casa Financiada faz, para você entender? Ele vê esse problema e entrega a solução. Opa, eu sou parceiro MCF, Vinícius. Eu resolvo isso tudo para você. Vou te direcionar em qual terreno você vai comprar. A gente tem equipe de projeto para fazer. Eu também sou banco, aprovo o teu crédito. Eu também tenho equipe de construção e eu resolvo isso tudo. Então, dentro do Minha Casa Financiada hoje, o cara que é parceiro, ele resolve 360 a dor do cliente. Exato. Sendo que... Nessa tela aqui você vê tudo que está em volta desse carinha construindo a casa é o que o Minha Casa Financiada já resolve hoje. Então, o parceiro do Minha Casa Financiada, ele tem um sistema que se chama Harvey, que eu posso abrir para vocês aqui daqui a pouco. Quem é parceiro sabe o que eu estou falando. Você encontra lá todas as soluções: projeto, digitalização, obra, financiamento, aprovação, tudo você encontra. Só que a gente não conseguia resolver o grande problema depois que iniciou a obra, quando está lá no canteiro, como que tira os problemas daquela obra. Seria a dor também do nosso amigo construtor, engenheiro, arquiteto, incorporador. Tem muita gente que está chegando aqui, ó, que não é engenheiro e arquiteto, e fala assim, pô, Diego, como é que eu arranjo mão de obra? Eu não quero me envolver com pedreiro, né? E muitas das vezes vocês, com um bom coração, com um bom intuito, tá ali buscando uma tecnologia inovadora. Por isso que o pessoal chega no steel frame, no ICF, porque está querendo trazer tecnologia para um processo. E a gente também passa por isso. Eu tenho uma casa em steel frame, depois que eu casei com a Lara, eu fiz essa casa lá em Maricá, e você tem uma ICF que você fez o teste lá com a galera da ICF. Então a gente não pode, você não tem lugar de fala, você não conhece o que você está falando. Sim, a gente conhece. A gente mora em casa, a gente viveu nas construções, a gente entende o que está acontecendo. E ainda não é o perfeito. Você pensa numa estrutura em steel frame. Ah, Vinícius, é industrializado. Tudo foi feito na indústria. Primeiro ponto. Tem gente lá na indústria trabalhando. Esse é o primeiro ponto. Se faltar alguém na indústria, se tiver uma Covid, se tiver algum problema, a indústria também não vai entregar a sua casa. Segundo ponto, para construir uma casa em steel frame, você vai ter que ter 5, 6 pessoas dentro da sua obra, indo em louco, parafusando, fazendo as coisas. Eles podem faltar, eles podem fazer errado, eles podem... Tudo que existe o ser humano, aí que é o ponto da construção civil.
onde existe ser humano, Existe erro. erro. E aí é onde entra o problema. Existe o erro em Por que- potencial. Por Pode que existir. não existe erro numa produção de leite em escala numa máquina da Tetra Pak que vale R$ 1 bilhão? Porque não existe o humano. Na verdade, sai uma caixa ali e vai até outro ponto. Ah, Vinícius, acaba a luz, eles têm geradores. Ah, Vinícius, deu algum problema técnico. Eles param a máquina, resolve e acabou. Pô. Tipo, não tem humano acontecendo ali. Por isso que você tem leite na sua casa todo dia. Pô. Por isso que tem no mercado leite todo dia. E o que a gente está trazendo para vocês? O novo Minha Casa Financiada vai deixar de ser só digital. Esse é o primeiro ponto, essa é a primeira revelação que a gente tem para vocês. A gente vai ter o aplicativo, que já é o Harvey, tá? E a loja especializada em resolver todos os problemas da construção civil, unifamiliar, em 48 horas, juntamente com a impressão da parte cinza da casa, usando nossa tecnologia inovadora, com término total em 2 meses de obras. Esse é o novo Minha Casa Financiada. Um local dentro de um shopping, uma loja, onde você que é parceiro do Minha Casa Financiada, se você tiver dúvida, se você não souber sobre o que você está fazendo, se você quiser uma ajuda especializada, se você quiser fazer um projeto em conjunto, se você quiser aprovar em conjunto, se quiser comprar o lote em conjunto, você vai ter um ponto físico na sua cidade para que você consiga ter o que ali? A experiência de construir a sua casa e fazer ela em menos de 6 horas. Estou falando que você entra às 8 horas da manhã na nossa loja e você sai às 4 da tarde com tudo resolvido, tudo. Compra do lote, despacho, impressão de casa. A impressão que eu estou falando é aquela impressãozinha 3D pequena, como se fosse um souvenir para você entregar para o seu cliente ali. Então, você vai ter ali um souvenir para entregar para o seu cliente ou para você mesmo, para você ver qual é aquela casa. Vai projetar no mesmo dia. Então, todos os problemas que você decorre para ter até o início da sua construção não vão mais existir. Essa é a primeira revelação e tem a segunda de como a gente vai fazer essa obra. Uma outra coisa importante também, né? Você até então, que já é parceiro do Minha Casa Financiada, já deu esse primeiro passo, é importante falar. Exato. Você vai ter essa possibilidade de ter uma loja, de ter o que a gente chama de franquia do Minha Casa Financiada na sua região. Na quinta-feira a gente vai falar como e quantas serão. Um outro ponto, se você ainda não é parceiro do Minha Casa Financiada e está pensando em ser dono dessa loja, aí eu digo para você, tenha calma. Primeiro passo é o quê? Ser um parceiro do Minha Casa Financiada, começar a trabalhar com a gente. E aí esse é um segundo passo dentro do nosso modelo de negócio. Exato. Beleza? E aí vamos aqui, ó. Uma coisa importante também é, a gente vai ter um sorteio bem bacana que será feito dia 10, Vinícius. O que é que acontece? A gente vai ter um evento que se chama MCF USA. Então, em novembro desse ano ainda, a gente está trazendo um grupo de empresários, um grupo de parceiros do Minha Casa Financiada aqui para a Flórida. Na Flórida, para quem não sabe, é um dos estados aí que o mercado imobiliário sempre se mantém aquecido. Além dos brasileiros que querem vir morar aqui, todo o povo americano quer vir morar aqui por conta do clima, eles gostam muito disso aqui. E aí, o que acontece? O Minha Casa Financiada arranjou terreno, começou a construir, está fazendo um mercado aqui. E também a empresa que a gente vai estar representando aí na América Latina, já vai um spoiler aí para vocês, fica com sede aqui na Flórida. Então, se você quer entender um pouco mais, estreitar esses laços, fazer esse network... Vai ter acesso em louco à nova tecnologia que a gente está trazendo. Né? Exato. Você pode estar vindo de maneira gratuita. Então, Diego, como é que eu faço para participar? Tem um QR Code aí na nossa tela, um QR Code. Também peço para a minha equipe colocar o link do Typeform aqui abaixo. E como é que funciona? É bem fácil, tá? Você vai escanear o QR Code, vai ter lá um Typeform para você preencher. Você vai ter que chegar na nossa live, que não é essa que está aqui, a nossa equipe errou, e vai entrar na nossa live do dia 10 para ativar o lembrete, se inscrever no nosso canal e deixar seu like. Então, para ser bem rápido, já deixa o like, já se inscreve no canal, entra no QR Code e preenche lá o nosso Typeform. Dia 10, às 10 horas, a gente vai estar sorteando para a gente saber quem de vocês que está aí, importante, seja parceiro ou não, estará com a gente na Flórida em novembro. Show de bola. Tá? Galera, então, esse nosso deck que vai ser apresentado aí como novo Minha Casa Financiada traz Bem-vindo ao Futuro e com inteligência artificial, plataforma digital, robotização da construção civil, nós reinventamos a maneira como um consumidor, incorporador, um cliente ou você que quer construir para vender, constrói a sua casa. Com método construtivo inovador, sistema de crédito, projeto, documentação em tempo real. Então, revelando para vocês qual é o novo Minha Casa Financiada, é um local físico onde você, em 6 a 7 horas, você resolve todo o problema da sua construção civil e com a robotização a gente constrói essa casa em 48 horas. O que eu estou falando para vocês é que em um mês, dependendo da prefeitura, o único ponto que a gente não conseguiu resolver ainda é o prefeito, a gente consegue comprar prefeito, na verdade.
a gente Até consegue... dá para comprar prefeito, mas não na forma que Exato. você quer. A gente, em 72 horas, consegue terminar a sua construção. Então, é um ponto focal onde todos os problemas, documentação, compra de lote, projeto, a impressão ali 3D da casa para você ver como ela vai ficar, a projeção, a compra dos acabamentos pelo MCF Shop, vai escolher piso, vai escolher torneira, vai escolher como vai ser a casa, tudo num ponto focal. E agora eu vou falar para vocês como consumidor. Essa é a experiência que um cliente quer passar na construção civil. Uhum. Esse é o Uber da construção civil. Esse é o iFood da construção civil. Esse é o Airbnb da construção civil. Esse é o Spotify da construção civil. Esse é o quê? Mais o que a gente pode falar? Se você parar para olhar É todos a os pontos Disney da de construção foto, civil. eu Foi vou dar tu que me falou isso hoje, Diego. Exato. A nossa loja, ela tem que ser a Disney da construção civil. O cara entrou lá e resolveu tudo e ainda tá feliz. Exatamente. Mesmo que ele esteja no sol. Exatamente. Mesmo que esteja 50 graus, as pessoas estão felizes aqui. Eu até indico vocês a assistirem, existem séries sobre essas empresas, sobre como elas revolucionaram o mercado, como elas tiveram problemas regulatórios, como elas tiveram problemas para mudar um mercado que já existia. Tipo o Spotify. Assisti recentemente a série do Spotify, e ele teve um problema enorme com a Sony, com as empresas de gravadoras, que queriam que ele morresse, pô. Uhum. Queria que aquela empresa não atingisse o potencial. Só que o que aconteceu? Para os clientes finais, ele era muito bom, porque antigamente você tinha que comprar um CD, enfiar num local iPad, e ouvir 10 músicas que talvez você não gostasse das 10. Exato. Ele criou o quê? Uma forma de você pegar uma música ali, uma música aqui, uma música ali, uma música aqui, apertasse um botão e em tempo real você estivesse ouvindo, e de forma gratuita. Exato. A partir do momento que o cliente viu aquilo, ele não quis mais viver. E o que o Minha Casa Financiada está trazendo é, a partir do momento que o seu cliente, que a pessoa, que o Minha Casa Financiada e que o Brasil inteiro entender ali, Minha Casa Financiada é o local onde eu construo casas unifamiliares. Qualquer outra coisa é passado, qualquer outra coisa é a Sony, qualquer outra coisa é CD. Eles vão falar, Spotify, hoje eu quero você. E pode existir o que for, o Spotify não morre. Se o Spotify morrer, ele leva metade da indústria. Não existe morte. Se o Uber morrer hoje, por que hoje o Brasil fica todo, o Uber vai acabar? Estão querendo processar o Uber porque o motorista ele quer receber como assalariado. Nada disso vai acontecer, porque se acaba isso, mexe com os transportes do mundo inteiro. E não só isso, o juiz ele usa o Uber, o procurador ele usa o Uber. Né? No final das contas, a tecnologia ela transcende a própria lei. Exato. E muda a lei. E muda a lei. Exatamente. Por quê? Ela é tão essencial a ponto de mexer com o mercado. Se você tira um Uber, se você tira hoje os aplicativos de transporte do mundo, você gera um colapso nos transportes mundiais. Provavelmente no primeiro dia que isso acontecer, vai acontecer problema nas barcas, no metrô, nos ônibus, nos táxis. Vai ter colapso na região. Porque depois que foi visto e usado, não tem como mais voltar atrás. E isso ia acontecer em algum momento na construção civil, quer seja pela Minha Casa Financiada, quer seja por uma outra pessoa que estivesse fazendo o nosso trabalho. Só que o único ponto é, não tem ninguém focado nesse mercado. Os arquitetos estão focados em fazer o quê? Casinha lá bonitinha. Os engenheiros estão focados em o quê? Em ficar reclamando do mercado. Não existe uma empresa que fature, que ganhe dinheiro, que esteja procurando soluções para o mercado não familiar. Existe uma Minha Casa Financiada que tomou isso para si e está trazendo exatamente o que vai mudar o mercado de construções de casas unifamiliar. Então, a partir do momento que a gente traz isso para dentro das cidades, você não vai encontrar mais um engenheiro solo fazendo casa. Você não vai encontrar mais um arquiteto sozinho fazendo casa. E por isso que você não vai encontrar você mais fazendo casa, porque o Minha Casa Financiada é muito melhor que você. E por isso que a gente chamou aí esse nosso lançamento, essa live que vai ter na quinta-feira, 365 dias. Por que 365 dias? Porque é o time, um ano, o time necessário para que o mercado ele comece a mudar. Então você, quando terminar essa live na quinta-feira, você vai olhar assim e vai dizer, aqui tá tudo bem, nada tá acontecendo comigo, mas o tempo ele vai passar e daqui a pouco você vai começar a notar o quê? E a gente já tem até o primeiro estado, São Paulo, capital, é o primeiro estado da primeira loja do Minha Casa Financiada, da qual a gente vai implantar esse futuro. E aí, o que acontece? No primeiro momento, você faz, nem mudou tanto. Feito estavam os táxis quando começaram os Ubers, né? Exato. Não, tudo bem, nem mudou tanto. Daqui a pouco, aquela mudança vai acontecendo tão rápida que ou você se adapta ou você morre. E uma frase, ela é bem emblemática. Quem chega primeiro, bebe água limpa. Você sabe disso. Vamos seguir aqui para nossa live. Bora. Pessoal, eu quero que você deixe seu like. Temos 400 pessoas na nossa live. A gente vai apresentar um método ainda hoje, tá? Para vocês ficarem aí cientes do que a gente vai falar sobre o dia 10 aí. Eu, sendo você, se organizaria para estar com a gente amanhã, na quarta-feira, e na quinta-feira, que é o dia principal. O dia onde a gente quer trazer para você todo o conceito. Onde tem muitas dúvidas, você vai perguntar, mas Vinícius, eu posso botar uma laje? Eu posso fazer uma laje em balanço? Eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? Dúvidas são construtivas, que a gente também teve, a gente vai estar compartilhando aí com vocês. E não só isso, a gente vai ter uma visita técnica com vocês no dia 10, então a gente vai ter um vídeo
sobre a apresentação desse produto, sobre a construção ali, não ao vivo, mas gravado desse produto, a gente conversando com a CEO da empresa, com a parceria do Minha Casa Financiada, sobre o que a gente está levando para o mercado brasileiro, para que vocês possam ter acesso também ao que a informação, que é o mais importante, que em 365 dias isso já vai ser realidade em São Paulo e provavelmente vai chegar na sua cidade muito rápido. Então, bem-vindo ao Minha Casa Financiada, a loja. Antes a gente era só digital e agora a gente se torna físico para resolver os problemas da construção. Isso não é porque a gente quer, porque essa nossa resolução daria muito sim para o cara pegar só o celular dele, o Harvey, e fazer o que a gente está trazendo aqui. Essa tecnologia já existe para o celular, mas o que? O brasileiro não está acostumado a construir uma casa no celular. O que que a gente fez? Uma loja. Que o brasileiro está acostumado a tocar no piso, a tocar no revestimento, a querer escolher, aí em algum lugar para procurar, porque a tecnologia já está aqui. No futuro do futuro do futuro, quando o cliente, o Minha Casa Financiada ou o brasileiro estiver acostumado com a construção aqui, eu nem na loja precisarei mais, porque essa tecnologia já está estocada dentro do meu hardware, do meu sistema central aqui. E você, enquanto parceiro MCF, engenheiro, arquiteto, incorporador que já sabe, você já envia aquele arquivo, aquele documento para a loja, vai lá conferir se quiser e acabou-se. E agora eu vou dizer o que tem nessa loja. Tudo pensado para quem quer construir a sua casa e quem quer incorporar. Então, o foco dessa loja é o quê? Você que é incorporador. Você vai chegar nessa loja e você realmente hoje não precisa mais saber de nada. Antes você precisava criar produto imobiliário. Dentro dessa loja, a pessoa que vai lá vai criar o produto imobiliário com você. Ela vai, qual região você quer empreender? Quero empreender no Gênesis, ali em São Paulo. Olha só, no Gênesis o melhor produto imobiliário é esse preço. Aqui a gente já tem a possibilidade de fazer um projeto com você ali no canto. Vamos aprovar aqui o crédito, vamos fazer essa captação via MCF Inco, vamos aqui estruturar essa incorporação para você. Essa obra vai sair por 700 mil. A gente vai pegar dessa forma o dinheiro, vai fazer dessa forma. Vamos construir a casa. Qual acabamento você quer para casa? Entra ali no MCF Shop, monta tudo com você. Você sai com uma casa impressa em 3D ali, né? Em plástico, tá? E eles vão entregar com a nossa máquina, né, que o Diego já falou, ela vai imprimir essa casa em 48 horas para esse incorporador. Então, o incorporador basicamente não precisa mais saber de nada. E essa é a mesma experiência do cliente. O cliente final, olha, eu quero construir minha casa. Olha, senta aqui. Onde você quer morar? Eu quero morar no Gênesis 2. Tem esse lote para comprar. Vamos fechar esse lote aqui agora? Vamos fechar. Clica um botão, fecha o lote. Assina o contrato digitalmente. Ou às vezes o cliente ele já vem num processo, você sabe, né? Ele já tem um terreno, já tem um projeto, vai adequar o projeto, quer entender quais são as linhas de crédito disponíveis, se vai ser Caixa, se vai ser MCF Bank, se vai ser MCF Inco. Basicamente, o que o Harvey ele faz de maneira digital, a pessoa ter acesso presencial e ter uma pessoa ali para estar lhe atendendo. O parceiro do Minha Casa Financiada, na sua região, obviamente, que de fato vai ser o franqueado, ele pode ter aquela loja e ser o líder daquela loja e ganhar dinheiro não só nas suas obras, mas com as obras de todas as pessoas daquele raio de atuação. Exato, porque o dono da loja ele vai ser detentor ali da nossa tecnologia, da máquina daquela região, que vai fazer as obras daquela região. Então, tudo pensado, o que a gente está trazendo? Aprove seu crédito em tempo real. Então, isso aqui é até uma melhora do que existe no Minha Casa Financiada hoje. Cada loja vai ter uma aprovação em tempo real. Colocou as informações, menos de 5 segundos, vai ter uma aprovação de crédito em qualquer banco ou vai ser gerado uma possibilidade de você captar via MCF Inco esse dinheiro para sua construção. Pode até a possibilidade em tempo real, se ela vai participar da nossa série ou não. Então, a gente consegue botar uma participação de 1 minuto, de 15 minutos, ela vai participar da série como um todo dentro da nossa loja. Então, aprovação de crédito em tempo real. Onde você vai captar isso? Segundo ponto, você vai escolher nossos loteamentos, o local que você pretende construir sua casa. Então, você vai ter lá um hub de lotes para você construir a sua casa. Você quer construir aonde? Ó, na Alphaville Q20 tem 400 mil, Gênesis 2 J1 tem 800 mil, Tamboré 2G5 tem 1 milhão e 500. Ali dentro da loja você vai decidir qual é o produto imobiliário, onde você vai morar, vai fazer a aquisição daquele lote ali naquela loja. Você não sai mais daquela loja. Aquela loja é como se fosse uma marcenaria que você entra de manhã, sai de noite, almoça ali dentro e recebe toda a informação daquela marcenaria. E tem mais uma coisa, você vai projetar a sua casa ali com profissionais. Então você vai ter a criação do seu projeto com os melhores profissionais do mercado utilizando inteligência artificial, que já vem ajudando muito na criação de projetos, tá? Realidade virtual e realidade aumentada. Então o cliente ele já vai ter acesso à criação do produto ali na hora, ele com o óculos na cara, já vendo que o arquiteto está construindo, pedindo mudanças e tendo a decisão naquele momento. A família toda vai estar ali naquele momento, decidindo o que vai ser feito e o que não vai ser feito. Tirando todo o processo que demoraria 2 meses de projeto em o quê? 5 a 6 horas, que é o tempo que você resolve tudo numa construção. Se você observa aí, pessoal, já fazendo um paralelo dentro do nosso próprio mercado,
Você com certeza lembra pessoas que trabalhavam ali como desenhistas à mão. E era normal um projeto demorar meses. Depois chegou o AutoCAD. Parte deles foram demitidos e começou a ser normal alguns poucos meses ou semanas. Daqui a pouco a tecnologia BIM chegou, também demitiu uma carrada de gente e reduziu para algumas semanas ou poucos dias. E agora, com a realidade aumentada, com a inteligência artificial cada vez mais à tona e com os processos que a gente criou aqui dentro da Minha Casa Financiada, até porque, volto, reitero, como o Vinícius falou, a gente é uma empresa focada em casa. Então, a gente consegue ter velocidade. Hoje, o MCF Projetos, a gente está entregando projetos dentro ali de 2, 3 dias. Por quê? É casa. Não é um cliente que chega, não, eu quero reformar. Não, eu quero uma loja. Não, agora eu quero fazer uma sala comercial. Agora eu quero fazer uma escola. Não, 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 não. e é em 2, Casa. 3, 4, 5 dias ou até 15, porque eles estão com diversos projetos. Quando a gente seleciona uma loja para fazer aquele projeto em tempo real, é uma pessoa especializada naquele projeto, naquela hora ali. Eu projeto, se você me coloca aqui no computador, dentro do Revit ou qual outro nome? Do ArchiCAD? Não, do ArchiCAD. Eu e o Diego, a gente projeta uma casa aqui em horas. Em 1, 2 horas, a gente tem uma casa completa aqui em 3D para o cara olhar no óculos. Isso não é difícil. A questão é que para um arquiteto seu que não conhece, para o seu engenheiro que ainda está trabalhando em AutoCAD, porque ele não se especializa, porque ele não sabe trabalhar, a gente está trazendo as melhores tecnologias do mercado. Pô. A gente está trabalhando a nível Vale do Silício, pô. Estados Unidos, Flórida, Nova York. Pô. A gente está trabalhando com os melhores do mercado, as melhores tecnologias, os melhores softwares, tudo de novo. Na sua região, talvez isso nem chegue. Quando chegar, eles vão vir falar, não, minha casa financiada já tem. É basicamente isso que a gente está falando. Então, você vai projetar ali em tempo real, a família vai poder escolher e ter a tomada de decisão de qual piso vai usar, se vai ser cinza, se vai ser preto, com o auxílio do arquiteto ali, ele vai falar, não, cara, se esse piso for vermelho, sua casa vai ficar muito ruim. E se for um incorporador, ó, o melhor piso para você colocar aí para essa casa vender mais rápido, possivelmente, é esse branco aqui, gelo. Ele vai dar essas opções e vai dar os parâmetros e as escolhas melhores para que você venda essa casa mais rápido. Ó, uma outra coisa importante, já estamos aqui com 400 pessoas na nossa live e 166 likes. Eu gostaria que você deixasse seu feedback aqui abaixo, pessoal. A live está sendo relevante para você? Feedback aí de 0 a 10, se está sendo relevante, se não está sendo relevante. E aproveita também, deixa seu like e se inscreve aqui no nosso canal do YouTube. É bem importante para você ser alertado da live de amanhã, que vai ocorrer aí no mesmo horário. Não vai ser no mesmo bate local, porque não estaremos de novo aqui no Magic Kingdom, vai ser outro local, mas eu quero ver o feedback aí de vocês. Então vamos lá. A gente vai ter aqui também a impressão da maquete da casa. O que é isso aqui? Por que a gente trouxe esse elemento aqui? A gente tomou o cuidado de entender que uma família ou alguém que compra alguma coisa, quando ela assina algum contrato, quando ela tem uma experiência de compra, ela necessariamente ela quer receber algo em troca imediatamente. O que acontece na construção civil é a mesma coisa que acontece quando eu entro na BMW, compro o carro e eles falam que gasto meu dinheiro, faço um Pix, eles falam, vai chegar daqui a 3 meses. Basicamente, te gera ansiedade e te gera uma frustração imediata, porque você viu o dinheiro sair e você não teve um retorno de imediato. E é o que Essa você maquete... vende, né? O que você entrega hoje em Exato. dia. Você faz com que o cliente assine uma dívida, você faz com que o cliente pague por um projeto e no final das contas ele leva para casa um boleto para pagar. Exato. Isso aqui, na verdade, você pode até falar, isso é um frufru, sim. A gente trabalhando com um cliente, com isso é um frufru para que você entenda que o cliente, ele espera por isso. A gente não quer gerar a melhor experiência do cliente, a tomada de decisão do iFood, por que existe o cupom no iFood, por que existe a ação de iFood, uma casa daquele projeto que ele acabou de projetar para materializar, para trazer em tempo real um produto físico na qual ele consiga levar para casa um presente, onde ele vai ver com a esposa dele, com o pai de família, com os filhos, que essa é a nova casa, que eles gastaram dinheiro sim, que eles investiram e que eles vão levar para casa. Então, isso aqui realmente é um frufru que vai ter na nossa loja, na nossa franquia, para que ele possa ter a experiência de compra imediata, para que ele receba algo em troca, e ele tenha com o que sonhar e não saia simplesmente com uma assinatura de papel. Boa. Beleza? É isso aí. Próximo passo. As escolhas dos acabamentos. A gente já tem essa tecnologia no Minha Casa Financiada, então você que é parceiro, você sabe que você já tem o site do MCF Shop, mcfshop.com. Você tem uma loja de material de construção na sua mão, cara. Se você é parceiro do Minha Casa Financiada e ainda não comprou material lá ou não vende material lá, você é maluco, porque você ganha 4% de tudo que você compra e vende. É basicamente, eu sou construtor, eu tenho minhas obras e sempre que eu comprava para as minhas obras, eu não ganhava R$1.
E foi isso que me impulsionou a fazer o MCF Shop, a pegar dinheiro da indústria. São 6 mil construtores comprando da indústria. A gente hoje tem poder de MRV e Cirela. Então, a gente hoje pode abaixar produtos. A gente chegou na biomassa e falou, ó, quanto que é como é que é o nome daquilo? A massa polimérica. Ele falou, era 9.070 caixas. A gente falou, para os parceiros do Minha Casa Financiada é 6.300. Ele falou, por quê? Porque nós temos 6 mil, você vai querer? Ele falou, quero. 6 mil de compra recorrente, eu quero. Então, a gente hoje mudou o assunto. O que a MRV e a Cirela elas fazem é, eu tenho o poder na mão, então eu vou comprar mais barato. Você acha que as indústrias estão na mão da MRV da Cirela? Sim, pô. Quem vai comprar o produto dela? Ela muda de fornecedor caso aquela empresa não queira. É basicamente o que a gente está fazendo. Ó. Caso você não queira, a gente muda de fornecedor. A gente compra outro lugar. A gente sugere que nossos construtores façam compra em outro lugar. Então, a MCF Shopping veio com preços mais baratos da indústria e você ganha por isso ainda. Por que você ganha? No Mercado Livre, se você compra lá, uma pessoa que vende no Mercado Livre tem que pagar 16% para o Mercado Livre. Então, o site ganha 16% por ele estar vendendo ali dentro. O MCF Shop, a gente recebe 10% pelas essas indústrias estarem vendendo aqui dentro. Então, é como se você falasse, ó, se R$ 100 é o produto, R$ 10 o Minha Casa Financiada leva. Só que esse R$ 10 que Minha Casa Financiada leva, ele te paga 4. O que você não recebia. Você já viu a indústria te pagar para comprar? Não, você só gasta, pô. A Leroy Merlin te paga quando tu compra material? Não, você só gasta, pô. A Amoedo te paga quando você compra material? Não, você só gasta. Óbvio. A gente paga você para comprar. Tem uma coisa interessante aqui que o rapaz está falando no Miguel. O brasileiro ele é lerdo para evoluir, lerdo para mudanças. Eu acho que não é isso quando a gente fala de construção. O brasileiro foi lerdo para usar o WhatsApp? Não. Foi lerdo para usar Uber? Inclusive é um dos países que mais se usa no mundo. Que mais se usa no mundo. Se você vem para os Estados Unidos e você olha como que é um banheiro americano, você vai ter uma doideira, é horrível. Como é que é um interruptor americano? É horrível. A tecnologia nas casas nos Estados Unidos é horrível. A estrutura é horrível, eles são muito ruins, pô. Eles não usam tecnologia. Se você olhar um americano aqui, um cara de 16, 17 anos com dinheiro, ele não tem um iPhone 14, ele tem um iPhone 7, ele tem um iPhone 8. Essa é a cultura deles. O brasileiro ele está em ponta em tecnologia, em usabilidade de tecnologia. As grandes plataformas elas olham o Brasil como um grande canal consumidor. Você pode ver Twitter, que é o novo X, Facebook, tudo isso é importante para eles. Pô. O Facebook... Sendo que tem um fator que quando você pensa em casa, é muito dinheiro envolvido. Exato. Então é só você parar para pensar, poxa, eu não tenho uma casa, juntei o dinheiro a minha vida toda, vou pagar durante 35 anos um financiamento. Eu não quero simplesmente me arriscar. Exato. Eu não quero ser o cobaia. Exato. Chegou aí o Jack Motors no Brasil. Todo mundo lembra, carro chinês, era mais barato, mais econômico, melhor. Você quis comprar? Não. Você quis comprar seu Toyota Corolla, você quis comprar seu Civic, você quis comprar aquele carro que você sabe que não dava problema. Exato. Passou 10 anos, o que aconteceu? Não tem mais peça, não tem mais manutenção, acabou tudo. Então, assim, para com isso, pois você conversa de engenheiro e arquiteto, que quer mudar a consciência, na verdade, nem culpa sua. É verdade, a culpa é de quem? Das grandes indústrias que querem criar uma cultura, ficam gastando dinheiro, fazendo o quê? Congresso e congresso e congresso para culpar o cliente. Mas, na verdade, não é culpa do cliente. O cliente está aqui para pagar. Tem aquela frase que tu sempre fala do dono do Walmart. Como é? Aquela do cara, dono do Walmart. O cliente é o único dono que pode... É o único funcionário. Só né? tem apenas um dono em um empreendimento, o cliente, porque ele pode te falir gastando o dinheiro dele em outro lugar. É basicamente isso. Ou seja, em vez de você ficar brigando com as pessoas, achando alguma coisa que não existe, só se adequa e pronto. Isso sempre foi o lema do Minha Casa Financiada. Se ajusta, se adequa e ganha dinheiro, em vez de ficar brigando e querendo que o cara crie consciência. Eu mostro agora o que a gente está trazendo ou não? Mostra. Então... Era o próximo slide, não sabia não. Slide, olha aí, ó, vamos embora. Pergunta pro pessoal se eles querem que a gente mostre ou não. Vamos lá. E aí, pessoal, a gente tem que mostrar para vocês. Vocês querem ver aí também os fogos de artifício do nosso castelo ali da Disney ou não? Daqui a pouquinho. Tá bem bonito agora a luz, não tá? Acho que Quem não tá muito feliz é um pouco outro, tá segurando o celular há 2 horas. o nosso cameraman, pessoal, trouxe gimbal. Mostra ali, mostra lá. Que a gente está preparando aqui para mostrar o... Olha aí, tá bonito, tá? Não sei porque quando tu manda para aí fica meio bugado. Porque a internet está muito boa, não. Será que se ficar carregando ele vai? Olha aí, pessoal, então deixa eu conversar aqui um pouquinho com vocês enquanto meu amigo Vinícius está organizando. Será que se tirar do modelo da Olha aí, pessoal, vamos aqui. Primeiro ponto. Joga para mim, André. Joga na minha cara, grandão. André morreu. Olha para mim. Pessoal, essa live é uma live emblemática, na verdade, é uma live icônica. Para você que acompanha a Minha Casa Financiada aí há algum tempo, você sabe o quanto a gente preza pela qualidade.
tanto do conteúdo como também das transmissões. E hoje a gente preparou aqui todo um aparato tecnológico. Nosso amigo André, para entrar aqui no Magic Kingdom, quase foi parado, né? Trouxe gimbal, trouxe câmera, notebook, cabo. No final das contas, usou o velho e bom iPhone, não é verdade? A nossa live começou, caiu pelo menos umas 3 ou 4 vezes para que você pudesse estar aqui. E muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Essa é só a primeira live de uma série, na verdade. Amanhã a gente vai estar evoluindo com esse conteúdo e quinta-feira a gente vai ter a possibilidade de você, que não é parceiro da Minha Casa Financiada, dar esse primeiro passo aqui com a gente. E a gente também vai ter a possibilidade para você, que é parceiro da Minha Casa Financiada, ter uma loja, trazer essa experiência imersiva dentro da sua cidade. E tanto atender o público B2B como o público B2C. E para você que não é parceiro da Minha Casa Financiada e está pensando, poxa, mas eu também queria ter essa possibilidade, eu também quero em breve ser dono de uma loja aqui na minha cidade, uma franquia aqui na minha cidade. Tudo bem, vai chegar esse momento já já. Primeiro passo é se tornar um parceiro aqui do Minha Casa Financiada. Dia 10 também, se você não preencheu o formulário aqui abaixo, a gente vai ter o nosso sorteio, para que você possa estar em novembro, na primeira semana, aqui com a gente na Flórida, acompanhando em loco, inclusive entendendo como investir e empreender no mercado imobiliário americano. Vinícius, tudo pronto na agulha? Então vamos embora. Só um pouco, porque a internet está ruim, mas aí fica para o pessoal assistir todo o resto amanhã. Boa. E essa aqui é só o quê? O início da live. Não, não é isso da live, não. Uma live de esquenta? Não, isso é só uma apresentação em desenho. Boa, boa. A gente vai gente passar todos os detalhes agora, vai não. passar todos os detalhes agora. Posso mostrar? Bora. Pode? Vamos. Então eu vou ler enquanto aparece aí, galera. Todo mundo focado aí, ó. Construímos sua casa em 48 horas. Nossa tecnologia de ponta, construímos a sua casa em 48 horas. Após isso, já começamos a parte de acabamento, gerando uma economia de cerca de 30% na sua construção. E o nosso sistema aqui, ele deu uma falhada, então ele só mostra um pouco. Então, isso aqui é um desenho da nova tecnologia que a gente está trazendo para a Minha Casa Financiada. E amanhã, então, a gente mostra isso acontecendo real. Uma coisa que é importante, quando você olha aí para uma máquina, robotização, industrialização, é comum, Vinícius, o pessoal ter em mente aquelas máquinas meio horríveis, que geram casas quadradas. Me fala um pouquinho mais assim por alto, o que é que tu trouxe essa empresa em específico para a Minha Casa Financiada? Essa tecnologia é a única tecnologia que ela consegue ser acessível ao ponto de tamanho. Essa máquina ela cabe dentro de um carro, tá? Então ela é rebocada dentro de um carro. Essa máquina ela faz sim a impressão de uma casa em 48 horas de 200 metros quadrados. E essa máquina é a única do mercado que não é um grande trambolho. A que você vê no mercado, aí você vê um grande trambolho em volta da casa, que só consegue construir casas de um pavimento. Essa casa é uma casa inteligente, que ela usa um projeto em BIM para utilizar, ver qual é aquele projeto que foi feito, e ela reproduz aquele projeto em todas as curvas possíveis. É mais possível você fazer uma arte com essa casa, com essa máquina, do que você mandar um pedreiro ou um servente fazer um reboco com alguma arte. Então, ela consegue, minimamente, de milímetro em milímetro, mudar a estrutura dela para que ela possa simplesmente criar uma estrutura nova, criar uma arte na parede, criar um projeto em 3D, criar uma onda, criar uma bola, criar um triângulo, criar tudo que você quiser. Então, Estruturas orgânicas, né? Qualquer estrutura orgânica, então, te dá uma amplitude arquitetônica muito maior. Então, por isso que eu entendo que isso aqui é o futuro da construção, porque isso vai trazer para os arquitetos mais possibilidades. Se hoje existe um problema entre arquiteto e engenheiro, que o arquiteto só, o engenheiro não consegue executar, com essa tecnologia não vai mais ser necessário. Você consegue fazer paredes em curva, consegue fazer paredes em 3D, consegue fazer paredes desenhadas, consegue fazer paredes de qualquer jeito, e ela é a única máquina do mercado que consegue construir 5, 6, 7, 8, 9, 15, 20, 800 mil pavimentos, porque ela consegue ir subindo de pavimento em pavimento para construir um novo pavimento, beleza? Ô, Vinícius, então, essa é a única casa no mundo que consegue fazer isso, a única tecnologia no mundo que consegue fazer isso, e que a Minha Casa Financiada está trazendo para São Paulo até o final do ano. qual o material que vai ser utilizado, Vinícius, para essa pergunta? Fala hoje ou não fala? Fala aí, vamos dando alguns spoilers. Amanhã Fala hoje ou não fala? Fala. O material a ser utilizado vai ser o que a gente falou desde o início que a gente começou a divulgar isso. Não adianta a gente ir contra o que o brasileiro não quer. O que o brasileiro mais gosta hoje? Concreto. Concreto. O que o brasileiro fica reclamando das casas de steel frame, que você bate na parede é oco? O que o brasileiro fica reclamando da casa de isopor? Que isopor sempre foi considerado um material frágil. O que a gente está trazendo é exatamente uma casa da qual é o quê? Cimento, areia e aditivo. A gente está trazendo uma casa
totalmente com o que o brasileiro gosta. Só que antes, você, para construir toda essa parte da casa, você demoraria 6 a 7 meses. E Minha Casa Financiada consegue construir essa casa em 48 horas com essa nova máquina que a gente está levando para o Brasil daqui da Flórida. Uma coisa também bacana, o pessoal perguntando sobre financiamento. Uma coisa importante Essa sobre casa vai financiamento. ser 80% financiada, do jeito que todas as casas são no Brasil, e a gente vai entregar ela como pronta. Exato, isso é uma coisa importante, pessoal. A casa ela é feita muito rápido, então a gente não está falando aqui de financiamento de construção, a gente está falando aqui da compra do imóvel já pronto, rebocado, terminado. Tem muitas dúvidas que o Quem vai pessoal está financiar a perguntando. construção basicamente é o Minha Casa Financiada. Minha Casa Financiada pega, ele financia a construção de 48 horas, um mês, e a gente vende esse imóvel como casa pronta, seja para você que vai construir para vender, você vai vender com a sua valorização, e para você, cliente, vai comprar como se fosse uma casa nova, porque a gente está construindo essa casa em louco lá e vendendo ela como pronta. O pessoal perguntou se a parede é toda estrutural, toda em Isso aí é para outro concreto. dia? Outro dia, pessoal. Ó, o pessoal perguntando aí se tem pilar, como é que faz laje, concreto, viga. O Pessoal, fica tranquilo. É o engenheiro taradinho, né? É o engenheiro taradinho que fica, ai não, por que não? Como se, tipo, a gente não construísse. Como se Vinícius não soubesse de nada. Como se, ai meu Deus do céu. Pessoal, isso aqui para chegar até as suas mãos, para estar aqui disposto aqui para você hoje, é fruto de muitos anos de trabalho. Exato. Não é verdade? Inclusive, eu sei que tem muita gente que está aqui que não é parceira do minhacasafinanciada.com. A gente vai avançar aqui um pouquinho sobre o nosso conteúdo, voltar lá para aquele slide, para que ele possa entender por que ele deve ser um parceiro do Minha Casa Financiada. Qual slide? Lá no início, do que é o mercado e como Minha Casa Financiada mudou. Ó, e a fila para conseguir essa máquina para o parceiro do MCF. Fica tranquilo sobre isso, Sérgio. Na quinta-feira, a gente vai estar falando como a gente vai dividir aí as franquias. A primeira coisa que você tem que entender é que para você ter uma franquia, você tem que ser parceiro MCF. E o segundo ponto é, se você não é parceiro MCF, começar dando esse primeiro passo. E outra coisa, o cara que é parceiro MCF e que não tem a franquia, Vinícius, também não tem problema. Ele vai ter acesso àquela loja, ele vai poder ir lá. Ele vai usar a tecnologia, vai construir para vender com aquela tecnologia, vai ganhar dinheiro com aquela tecnologia, usufruindo de um franqueado MCF. E quem não é parceiro MCF vai ficar aí a ver navios. Isso aqui, pessoal, foi só um spoiler, foi só um gostinho. Tem muita coisa bacana que a gente vai estar trazendo para vocês amanhã. E na quinta-feira, a gente vai passar o dia todinho na fábrica, aqui em produção, na Flórida, conversando com a CEO da empresa. Essa empresa, Vinícius, a gente pode falar, parceiro do Elon Musk? Não. Não fala, não. Não, empresa não, pô, parceiro do Elon Musk. Eles estão cotados para construir a primeira casa em Marte. Eu sei que é muita loucura para você que é brasileiro e que está nesse mundo aí. E que vê a gente, né? Os caras veem a gente quando a gente começou há 4 anos atrás, daqui a pouco a gente está em Marte construindo casa. Mas, assim, por mais que soe engraçado, é algo que é possível de maneira real. Então, Vinícius, vamos conversar com esse cara aqui que está chegando na nossa live, que não é parceiro do Minha Casa Financiada. Seguinte, meu amigo, entenda uma coisa. Dentro do mercado imobiliário, eu sei que você sabe, você já notou empiricamente, não dá para ganhar dinheiro fazendo prédio, loteamento, condomínio. Isso aí é um outro game. E tem uma coisa também. Amanhã a gente vai trazer um estudo de mercado. A gente quer criar não só uma tecnologia nova, não. A gente vai trazer a tecnologia, tudo sobre a tecnologia, vai criar um estudo de mercado com essa casa, tá? Vai criar um estudo de viabilidade com essa casa. Então, vou mostrar o preço do cimento, o preço da areia, o preço dos aditivos, quanto que é o aluguel da máquina, quanto que o franqueado vai te fazer, como que você vai construir, quanto que vai sair do papel, se vai ser mais barato, se não vai ser mais barato, se você vai ter lucro, se você não vai ter lucro. Tudo isso durante esses 3 dias que a gente vai estar junto aí, né, Dieguinho? O que você está vendo aí, pessoal? Não, o pessoal fica com as coisas que são assim, como é que vocês vão atender minha região? Como é que pode? Tipo, pô, bicho, eu sendo você, pensaria da seguinte forma. A coisa mais difícil é ser viável. É só você pensar assim, o cara constrói a mesma casa que você vai gastar 8, 10 meses, vai fazer em 2 dias. Vamos supor, terminar a casa em 1 mês. Pelo mesmo preço, melhor. Se isso aqui se torna real, validado, você vai replicando quantas vezes você quiser. Só tem uma coisa. Eu fiquei 2 anos para chegar nesse momento aqui. Minha Casa Financiada, na minha cabeça, já poderia ser isso, mas precisava acontecer um caminho. Eu precisava resolver crédito, eu precisava resolver material de construção, eu precisava resolver projeto, eu precisava resolver vários parceiros da Minha Casa Financiada para ter preço de material, eu precisava resolver um monte de coisas antes para chegar no momento em que eu pudesse resolver a tecnologia construtiva que fizesse sentido para o brasileiro e que vendesse em escala. Você tem o Cássio aí, por exemplo, parceiro nosso lá de Salvador.
que adiantava a gente ter isso tudo, trazer uma tecnologia como essa, que você pode pensar, né, uma outra empresa trazendo, mas não ter os parceiros para adquirir? Não vai ter nada. Então, Exato. eu sou dono de uma máquina. Você vai olhar para a máquina e ficar beijando a máquina e não vai resolver. Exato. Vinícius construiu lá 10 casas em Maricá. Mesmo que tivesse a máquina, aquela conta nunca iria fechar. O que eu estou falando para vocês é que quando Precisava ter essas essa pessoas. primeira máquina chegar em São Paulo, uma pessoa comum que não conhece nada de casa, que ela quer construir a casa dela, ou um incorporador, parceiro do Minha Casa Financiada, ele vai entrar naquele local e em 6 horas ele vai resolver tudo sobre tudo sobre aquela construção, em um único local. Não tem divergência, não tem o arquiteto falou, o engenheiro falou, não tem o despachante fez tudo. E ele vai sair em 48 horas com uma casa construída. Eu estou falando dessa realidade. Isso é realidade. Como eu vou fazer? Eu posso falar para vocês os detalhes, mas eu estou falando que isso vai acontecer. E esse é o futuro da construção civil. Então, quem está com a gente vai usufruir do futuro da construção civil. Quem não está, infelizmente, o que eu penso, tá? E aqui agora não é nem assertividade. A partir do momento que o Uber entrou no mercado, muitos mercados faliram, o táxi teve que se reinventar, teve que fazer um aplicativo novo, teve que fazer uma coisa nova. A partir do momento que o iFood entrou no mercado, o delivery por telefone morreu. A partir do momento que o Spotify entrou no mercado, não existe mais CD. E você vê que tudo aquilo é diferente, porque você pensa em parede de concreto. A tecnologia é muito bacana, mas não é para unifamiliar. É um trambolho muito grande, só é legal quando você vai replicar aquilo em massa, não é verdade? Quando você olha, por exemplo, para o Last to Frame, muito Não, só dá bacana. dinheiro quando é em massa, exato. Então, o Last to Frame é muito bacana, mas é importado. Você está trazendo algo que é aplicável aqui nos Estados Unidos, que o pessoal culturalmente aceita, e você está querendo corromper e mudar uma cultura. Exato. Então, a gente está E tem falando... outro ponto. Nenhum desses, agora você olha para mim, nenhum desses é robotizado. Nenhum desses é um robô. O robô, ele falta? Não. O robô, ele passa mal? O robô, ele trabalha de noite? Trabalho. O robô, o robô pede demissão? Não. O robô te bota na justiça? Não. O robô faz o quê? Só trabalha. Só trabalha. Escravo. Exato. Na verdade. Então, assim, existem outras coisas, nuances, que vocês vão perguntar, a gente vai falar ao longo das lives. Ah, mas e a fundação? Ah, mas e o acabamento? Ah, mas e a... Pessoal, ó, é curioso, Vinícius, como toda vez, sempre tem a galera que fica nos pormenores, brigando e encontrando probleminhas em tudo. Essa é a galera que nunca faz nada. É a grande verdade. Exato. Porque se a tecnologia está começando, e Minha Casa Financiera está trazendo, e você já tem um produto pau a pau, o que é que vai acontecer com o tempo e com toda a tecnologia? Ela vai ficar cada vez mais barata. Exato. O que a gente poderia falar é, olha, pessoal, dentro dos próximos 5 Ela já é anos... mais barata, você sabe, né? Não, então, mas dentro dos próximos 5 anos, vai ser tão absurdo tu construir com mão de obra, que no final das contas você não tem como competir. Porque você ainda tem um outro fenômeno que a gente deixou de falar aqui. Talvez aconteça ó, que não aconteceu ainda no Brasil. Isso aqui é uma relutância na minha cabeça. Talvez chegue a um ponto que essa tecnologia ela abranja tanto o Brasil que existam leis cada vez mais regulando Exato. os trabalhadores em obra. Porque hoje o que acontece com o trabalhador de obra, normalmente são os piores trabalhos. Se você você para para pensar, o cara entra num lote no primeiro dia, ele trabalha o dia inteiro sem sequer ter um banheiro para ele fazer as necessidades dele. A primeira coisa que ele tem que fazer é um banheiro. Ou seja, isso é absurdo. Exato. Daqui a pouco vai ter regulação para os trabalhos manuais feitos na construção civil no Brasil. Ó, e isso faz o quê? Começa a encarecer cada vez mais. Exato. Por outro O lado... que acontece aonde? Aqui. Por que a construção aqui é muito cara? Porque Exato. tem que vir gente de fora dos Estados Unidos, que não é O americano que americano não quer constrói, trabalhar. só constrói aqui na Flórida, latino e brasileiro. Só constrói latino e brasileiro. Então vem gente de fora para fazer um trabalho que eles não querem. E aí, no final das contas, o filho do pedreiro não é pedreiro. Exato. Porque começa a encarecer, fica mais difícil você ficar na mão deles. Uma outra coisa importante, o pessoal perguntando, se vão vender a máquina ou casas para a gente? Pessoal, Minha Casa Financiada, ele é um modelo de negócio. A gente não é commodity, a gente nunca vai vender máquina. Ah, vou ficar aqui, isso é um representante de máquina. Não faz sentido para você ser um representante porque você não tem dinheiro para pagar. Não faz sentido você comprar a máquina. Exato. Porque se você, mesmo que você tivesse dinheiro, você não conseguiria fazer com que ela se pagasse. Essa máquina ela faz uma casa a cada 48 horas. Então, várias pessoas podem utilizar a mesma máquina. Isso é o que Minha Casa quer fazer. A gente vai trazer a máquina, o custo é nosso. Vai ter um franqueado naquela região que a máquina também não é dele. Ele também não vai ter dinheiro para pagar essa máquina, porque essa máquina é muito cara. Essa máquina é do Minha Casa Financiada e ela vai ser utilizada em várias construções, seja de clientes ou parceiros. A gente vai pulverizar a máquina, o valor dela, em várias construções, porque não faz sentido eu, Vinícius, hoje, ter uma máquina que faz casa em 48 horas. Eu faço 800 máquinas por ano? Eu não faço 8 casas por ano? Eu não faço, pô. Eu faço 2, 3, 4, 5 casas por ano. Posso chegar um dia a fazer 800? Posso, mas hoje não é a minha realidade. Uhum.
E a gente está falando de casas, volta a reiterar aqui, casas individuais. Exato. Se você vê ali a casa, a máquina, ela está trabalhando fazendo casa uma a uma, cada uma com sua característica específica, cada uma com sua arquitetura específica, que entra exatamente em qual público? Médio e alto padrão, que é o seu mercado, que é o mercado da Minha Casa Financiada. Essa máquina vai competir com a MRV no baixo padrão? Casas de volume? Claro que não, pô, não faz mais sentido. É muito melhor o cara chegar e fazer o quê? As paredes de concreto. E o cara que voltou novamente à questão da cultura. Não tem quebra de cultura com essa nova metodologia. Se o cara bater a cabeça dele na minha casa, ele vai quebrar a cabeça, assim como ele quebra a cabeça botando na tecnologia de tijolo, que é o que existe hoje. Então, o que a gente tomou cuidado é, por que eu não estou falando de steel frame aqui? Porque é verdade. O cliente ele bate a cabeça na parede, a parede quebra. A grande verdade é essa. Por que não fala de isopor? Isopor é considerável o quê? Um material frágil. A gente trouxe o mesmo produto, mudou só o processo. Então, ao invés de ter... A única coisa que mudou aqui em tudo é não vai ter mais pedreiro e servente na obra fazendo, às vezes, o errado, fazendo o reboco errado, fazendo a parede errada. Vai ter uma máquina E fazendo que é o que o dele. cliente já sabe, né? Você pode perguntar para o cliente, Não olha, vai ter mais pintor pintando, vai ter uma máquina pintando a casa. Não vai ter mais azulejista, vai ter uma máquina colocando azulejo. A casa ela vai ser toda feita por máquina. A pessoa que operar essa máquina é uma pessoa que ela vai ganhar seus 15, 20 mil reais, mas é uma pessoa treinada em operar máquinas de construção. show de bola. Então, você que não é parceiro da Minha Casa Financeira, está pensando, né? Pô, como é que eu posso começar com o pessoal? Vamos entender o conceito do Minha Casa Financiada. Qual é o nosso mercado? Mercado unifamiliar. Construções de casas individuais, Vinícius. Beleza? Então, vamos aqui, ó. Construção de casas individuais. A gente vai ter aqui qual é o nosso mercado? Construir para vender e construir para clientes. Então, você está aí na sua região pensando, pô, eu gostaria de começar a construir usando o dinheiro do banco. Eu posso fazer isso através da Minha Casa Financiada? Sim, você pode. Sim. Eu posso atender pessoas da minha região e ganhar dinheiro, ser remunerado com isso? Sim, você pode. Sendo que, quando você olha para o mercado da construção civil, às vezes você pensa, eu vou começar, Vinícius, fazendo uma casa baratinha, uma casinha da MRV ali para competir, o que a gente está falando para você? Não entra nesse mercado. Se você for competir com essas incorporadoras, você vai quebrar. É o que a gente está falando em breve dentro do Minha Casa Financiada. Se você for inventar de querer construir casa, demorando 10, 12 meses, e um parceiro do Minha Casa Financiada vai estar construindo ali em 48 horas, a gente vai dizer para você, não entra, você vai quebrar. E o que vocês estão ouvindo aqui hoje, galera, é a primeira vez, sim. A gente não abriu isso nada para ninguém. A partir do momento que essa máquina estiver em solo brasileiro, a primeira loja for instaurada em São Paulo, o Brasil todo vai saber disso. O Brasil todo. Quando as pessoas veem, elas não querem mais desver. Você vai ver na Exame, você vai ver no Globo, você vai ver na Band, você vai ver na nossa série de Real Estate Brasil, que vai estar lá em rede nacional, tá? Então você vai ver em todos os lugares Vinícius e Diego falando assim, ó, enquanto vocês constroem da mesma forma há 500 anos atrás, nós construímos em 48 horas. O seu cliente não vai querer mais você. O seu cliente vai querer o Minha Casa Financiada. E quem tiver embaixo do Minha Casa Financiada. A gente precisava criar toda uma estrutura, precisava criar todos os parceiros do Minha Casa Financiada para chegar ao ponto de ser nacional e trazer uma tecnologia que seja nacional. Porque não adiantava nada a gente trazer a tecnologia e o cara falar, mas onde eu faço isso aqui em Pernambuco? Não ia ter. Então, a gente criou toda uma indústria, hoje a gente é dono de marketplace material de construção, a gente é dono de importadora, a gente é dono de a gente é parceiro de 6 mil construtores no Brasil, a gente é dono da franquia do Minha Casa Financiada, a gente é dono da digitalizadora, a gente é dono de mais o quê? Do MCF Projetos, a gente é dono de toda uma agora com estrutura material. de um hub de construções unifamiliares no Brasil, o que nos possibilitou trazer uma tecnologia que vai abranger todo o mercado nacional, de forma rápida e eficiente. O pessoal perguntou, se o cliente-alvo pode ir direto à loja, então qual seria o interesse em ser o parceiro? É aquela história, né? O cliente final, ele é B2C. Ele só faz uma casa uma vez na vida, ele não tem rotatividade, ele paga o quê? Mais caro. É o conceito básico de atacado e varejo, Exato. né? Se você vai, por exemplo, na loja de planejados, o cliente final ele paga um valor e a loja, inclusive, ainda repassa uma comissão para o engenheiro e o arquiteto que chegou lá, cerca de 10%. Basicamente, quem é parceiro do Minha Casa Financiada vai utilizar da tecnologia e vai pagar, vamos dizer, 500 mil para construir aquela casa. O cliente final, se for construir a mesma casa, ele vai pagar 900 mil pela mesma tecnologia, que seria o preço que ele pagaria se tivesse um intermediário no meio. Até porque, para a gente, enquanto Minha Casa Financiada, é interessante ter você, enquanto engenheiro, arquiteto, empreendedor, por ter recorrência. Você faz uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas no ano, o cliente final faz uma única e última casa.
E o parâmetro que ele tem, Vinícius, não é com preço de construção, Não, é com preço de imóvel pronto. exato. Então ele vai ver, um imóvel pronto é 1,5 milhão. E o preço de construção já incluindo arquiteto e engenheiro no processo, que dá muito mais caro. Porque E o construtor trabalho e que dor de constrói para cabeça. vender, ele gasta X. O cara que vende para o cliente, ele gasta 2X, porque ele vai cobrar 2X para aquele cliente, entendeu? Exato. Então vamos embora. O que é que a gente trouxe aqui para você se tornar um parceiro do Minha Casa Financiada? Essa possibilidade que você terá aí na quinta-feira. Eu já quero ouvir de você que não é parceiro, né, do Minha Casa Financiada, se faz sentido para você. Escreve aí. Eu quero ser um parceiro MCF, só para a gente poder conhecer um pouquinho de vocês. Então, qual é o grande detalhe, pessoal? Cara que não é parceiro MCF, hoje você tem a possibilidade aqui na Minha Casa Financiada, como você viu, de resolver todo esse pepino, toda essa história e se tornar o que a gente chama de incorporador. Sendo que, já, em breve, você vai ter também a possibilidade de ter a industrialização da construção civil. Mas vamos falar do que existe hoje. Já foi, eu diria, Vinícius, do Minha Casa Financiada, a transformação 1.0. O negócio já tirou da inércia, as Não, pessoas tem que antes gente estavam ali falando de, pulverizadas, tem né? gente na internet falando de construção 4.0 e vendendo planilha, mano. É um absurdo, pô, um absurdo. Eu tô falando de impressão de casa e a galera tá vendendo planilha, pô. Exato. Então, olha aqui para essa tela. Essa tela aqui é bem importante. Qual é o problema principal das pessoas, Vinícius? O problema principal das pessoas se chama dinheiro. A gente está falando aqui de tecnologia de imprimir casa, de resolver a mão de obra. Já é um segundo problema, Exato. que é o problema, é a dor que você tem enquanto engenheiro, O arquiteto. primeiro sempre foi o problema, cara. Esse problema principal era o dinheiro. Depois ele ia para dor de cabeça de obra. A gente já conseguiu resolver o problema do dinheiro, trazendo à Minha Casa Financiada todas as soluções que um incorporador, um construtor ou uma pessoa que quer empreender no mercado da construção civil tenha. Então, hoje, o parceiro do Minha Casa Financiada, muitos deles são dentistas, médicos, eles entram aqui simplesmente para empreender no mercado da construção civil. E a gente dá para eles projeto na mão, crédito na mão, a gente dá para eles compra de material de construção na mão, a gente dá para ele toda uma campanha que o cara pode ganhar uma X1 com Minha Casa Financiada, pode ganhar um Fiat Mall, pode ganhar uma Twister. Então, a gente dá todo um hub de soluções para aquele empreendedor, para que ele possa construir casas para vender. Esse é o grande modelo de negócio da Minha Casa Financiada. E a única coisa que a gente não colocava à mão era como que você vai construir ali? Qual método construtivo você vai fazer? A gente não, isso a gente se isentava. A gente falava, escolhe o que você acha melhor. Quer steel frame? Vai para o steel frame. Quer isopor? Vai para o isopor. Quer convencional? Vai para o convencional. Faz o que o cliente paga. Só que a gente decidiu entrar nesse mercado e reestruturar esse mercado. Fazer com que esse mercado mude de uma vez por todas. Fazer com que esse mercado tenha, sim, um método construtivo que o brasileiro queira, um método construtivo que seja robotizado, um método construtivo que jamais ninguém viu, que é o que a gente está apresentando hoje aqui. E ainda vou além, tá? Eu garanto para vocês que você nunca viu nenhuma live parecida com essa. O que a gente está falando aqui não existe em lugar algum. Por quê? Porque tudo que vocês escutam aí falar sobre steel frame, isopor, qualquer uma coisa dessa, é tudo uma seita. Essa é a grande realidade. O cara quer vender uma coisa que, sinceramente, não existe, Vinícius, como se fosse uma verdade absoluta. Ó, isopor é a melhor coisa do mundo, steel frame é a melhor coisa do mundo. E vira uma coisa que até prejudica você. Porque, às vezes, o cliente ele quer construir, Vinícius, da forma convencional, ou o cara quer construir lá com o seu, sei lá, método que ele gosta, e o cara fica lá querendo incutir um negócio que não existe. Então, esse é o maior problema. Qual é o nosso objetivo? A gente acredita que, através da Minha Casa Financiada, você, enquanto empreendedor, pode atingir sua independência financeira no mercado imobiliário dentro dos próximos 4 anos. É o que, de fato, vem acontecendo, vem existindo aí para grande parte desses 6 mil parceiros que hoje fazem parte aqui do Minha Casa Financiada. E que, já, não vai existir mais um caminho paralelo para as pessoas que não são. Então, uma galera aí, ó, quero ser parceiro, vamos embora. E onde é que você está hoje, Vinícius? O que é que essa tela aí significa? Essa tela significa basicamente como eu saí de vendedor de açaí para construir casas para vender. Então, basicamente, a gente está entendendo aqui qual é o público e quais são as pessoas que trabalham dentro da Minha Casa Financiada, quais são os parceiros da Minha Casa Financiada, e se hoje você está apto a ser um parceiro da Minha Casa Financiada ou não. Então, você pode começar do zero, que é essa pessoa que está do lado direito aqui, ou você pode já possuir um imóvel ou algum patrimônio. Minha Casa Financiada hoje tem 7 linhas de crédito que alavancam construtoras e incorporadoras em todo o território nacional. Então, aqui são parceiros que querem construir para vender, que encontram na gente a solução para cada dor que eles têm no mercado. Então, hoje, você pode começar do jeito que eu comecei,
Eu comecei basicamente sem nada, sem crédito, sem dinheiro, sem nada. Você pode começar do zero, fazendo uma construção. Então, você pode usar os produtos de construção, pegando dinheiro no banco, trazendo um investidor para investir não dinheiro, e sim a sua renda. Então, você consegue fazer, sair do zero para construir para vender ou para cliente, que é de onde eu saí. E você pode ser um pouquinho melhor do que esse cara que era eu, do que sair do zero. Você pode ser um cara que já tem um apartamento, que já tem uma casa, que já tem um imóvel comercial, que já tem um terreno, ou um imóvel de terceiro que queira colocar como garantia, e você já consegue levantar crédito para começar o seu primeiro produto imobiliário. O que é um produto imobiliário? Produto imobiliário é a construção de um local, de uma casa que você vai vender. Então, tudo que você precisa saber, se aquele local é bom, se o perfil do cliente para morar ali é bom, qual o valor daquela casa, quantos quartos tem que ter, como que tem que ser dentro da casa, como ela tem que ser entregue, tudo isso são o O quê? que não pode faltar. O que não pode faltar? Tudo isso são combinações para que você faça a melhor casa daquela região para a venda. Isso é a criação de um produto imobiliário. Você pode começar de duas formas. Ou já tendo alguma coisa, que é o lado esquerdo, que não era eu, é uma pessoa que já está mais avançada, e aqui podem ter pessoas que têm algum imóvel, ou do lado direito, que é a pessoa é realmente saindo do zero e construindo casas para vender. E a gente vai entender de vocês aí ao longo do nosso processo que você está saindo do zero, ou se você já tem alguma coisa para começar dentro do mercado da construção civil. Uma coisa curiosa aqui no MCF é que grande parte de vocês que estão aqui com a gente, inclusive no chat ao vivo, é que vocês já deram o primeiro passo. Como assim, Diego? Você já é um empreendedor aí raiz. O cara querendo empreender, Vinícius, às vezes compra apartamento na planta, às vezes começa a comprar lote, às vezes entra em leilão, começa a botar dinheiro em um bocado de lugar porque ele está ansioso, porque ele tem um problema, ele sabe que ele vai ficando velho, a renda dele ele vai reduzindo, o custo de vida dele vai aumentando, mas ele até então não tinha achado o caminho das pedras. Exato. Seja muito bem-vindo, o caminho das pedras chegou. E esse caminho das pedras se dá você entendendo como utilizar o dinheiro do banco. Você vai ver aqui no Minha Casa Financiada que o que a gente mais fala é a diferença que tem entre você e a família Horn, lá, dono da Cirela, entre você e a família Menin, dono da MRV, é apenas uma. Eles souberam, antes de você, saber trabalhar com o dinheiro do banco. O que diferencia eu, Diego, Vinícius, aqui do meu lado de você, é porque a gente entendeu como alavancar, como utilizar o dinheiro do banco para construir patrimônio antes de você. E o que o Minha Casa Financiada trouxe é exatamente o que as grandes construtoras fazem. Meu pensamento ao iniciar o Minha Casa Financiada foi: o que as grandes construtoras têm que elas conseguem ficar mais ricas que qualquer engenheiro arquiteto na rua? Você falou, o Eli Horn, ele veio refugiado. Ele é um cara sem nada e pior, ele nem era brasileiro. Ou seja, ele conseguiu criar uma indústria que vale hoje 8 bilhões de reais na Bolsa Brasileira, saindo de um refugiado. E por que você vive a sua vida, ou você é um engenheiro, ou você é brasileiro e tem menos dinheiro que o Eli Horn? Basicamente, porque ele entendeu uma coisa: como alavancar a pequena construtora que ele tinha. Ele começou pequeno. Ele começou construindo prédios pequenos e talvez até casa. Eu não sei muito bem a história completa dele, talvez até venha estudar sobre isso, mas ele começou pequeno, mas ele soube alavancar. Porque nenhuma pessoa em vida que tenha seus 100 anos de vida vai conseguir, de forma de uma casa por uma casa, de uma forma aritmética, fazer o que o Eli Horn fez. Como é que ele alavancou? Se você olhar para qualquer projeto da MRV, da Cirela, da Cel, de todas essas incorporadoras, do B, da Galvão, Queiroz Galvão, você vai ver uma placa dentro da obra que é o seguinte: essa obra foi financiada pelo Itaú. Essa obra foi financiada pela Caixa. Essa obra foi financiada pelo Bradesco. Em nenhum momento eles usam o capital próprio, eles precisam de capital próprio para a criação de produtos imobiliários. Quando eu entendi isso no mercado, eu trouxe o que a grande indústria faz para o mercado unifamiliar. Exatamente tudo. As pesquisas de mercado que eles fazem, como eles conseguem o dinheiro, como eles conseguem criar o produto imobiliário, como eles fazem os projetos, como eles estudam esses projetos. Tudo que é necessário para uma grande incorporadora lançar um empreendimento e lançar apartamentos, eu trouxe para o unifamiliar e criei Minha Casa Financiada junto com o Diego. Uma outra coisa que eu diria que é interessante aí sobre esse mercado é que o Minha Casa Financiada acaba possibilitando você começar com uma casa. Ou também o Minha Casa Financiada, ele te possibilita que você não precise ter uma grande incorporadora, Vinícius. A gente não está falando aqui do cara que vai ter lá uma Cirela, MRV. A gente usa como alegoria. Mas você não precisa estar pensando, eu vou entrar na Minha Casa Financiada, vou ter que ter essa quantidade de funcionária toda. Não. Na verdade, é o contrário. A gente conhece muita gente chegando por aqui, Vinícius, que era dono de uma grande incorporadora, tinha seus
dezenas, centenas, milhares aí de funcionários e decidiram fazer o quê? Pivotar, entrar no mercado do unifamiliar, construir casas individuais e alcançar aí mais tempo, mais liberdade, sua independência financeira. Então, é sobre isso aqui o Minha Casa Financiada, sobre esse modelo de negócio. Mas vamos seguir aqui, Vinícius. Tem gente, então, pessoal, que está aí, ó, e tem terreno, tem gente que está aí e tem casa, tem gente que já começou a fazer alguma coisa, mas se encontra aí com um grande problema na sua mão. E a gente tem o quê, Vinícius? 7 linhas de crédito. Exato. Minha 7 Casa possibilidades Financiada de trazer dinheiro. nasceu resolvendo o problema de crédito de construções. Então, a gente sabia que para uma família construir uma casa seria muito difícil. Hoje, para você comprar um apartamento pronto, você sabe que você pode chegar para um banco qualquer e falar: "Ó, eu quero financiar esse apartamento. Você tem renda? Tem. Então, vamos lá financiar em 35, 42 meses." O que acontecia na construção não era isso. Ninguém sabia dessas possibilidades, ninguém usufruía, ninguém criava produtos de financiamento. Então, Minha Casa Financiada bateu em cima da indústria, bateu em cima dos bancos, bateu em cima da indústria de crédito para a criação de 7 linhas de financiamento para quem quer construir. Então, hoje você quiser adquirir um terreno e construir, você pode. Você pode construir um terreno seu que já é próprio. Você pode usar o home equity, que é o crédito em garantia de imóvel, que é você tem um outro imóvel, você quer colocar ele como garantia, você pode continuar morando nele, alugando ele, levantando dinheiro para a construção de casas no mercado. Você consegue usar a reforma de condomínios. Se você quiser reformar condomínios, existe um crédito em condomínios. Existe também crédito para incorporação multifamiliar, para quem quer fazer prédio, quem quer competir com a MRV e Cyrela. Não é o nosso foco principal, mas esse crédito existe. Existe o Minha Casa Sem Juros, que é uma alavancagem financeira. Às vezes você consegue 1 milhão de crédito, você consegue levantar 2 milhões, alavancar esse crédito com Minha Casa Sem Juros. E o término de obras, pessoas que já têm obra em andamento e querem crédito para terminar. Então, basicamente, o que o Diego fala é: tudo que você precisa para uma construção, existe algum jeito de levantar crédito. Então, toda possibilidade, tudo que você tiver em mãos, você consegue criar possibilidade para você alavancar dinheiro. E não só em suas mãos, mas como você observou aqui, são 7 linhas de crédito e vão permear também, Vinícius, os problemas dos seus clientes. Exato. Então, você também conhece pessoas que estão aí, que muitas das vezes que já começaram a fazer uma obra, precisam de dinheiro para acabar, e elas olham para o lado e fazem: pô, quem poderá me ajudar? Você aí já conheceu inúmeros engenheiros e arquitetos na sua vida, e se você pergunta para ele: ô irmão, você é engenheiro? Né? Você vai dizer: sou. Ó, arranja dinheiro para terminar minha obra. Ele vai olhar para você e vai dizer assim: porra, eu não sou banco, pô. Exato. Vai lá no banco. Aí você vai no banco, o cara vai dizer assim: ó, também não é comigo não, arranja um engenheiro. E fica um o empurrando mercado pro sempre outro. foi muito pulverizado. A grande verdade é essa: você chega no engenheiro ou arquiteto hoje no Brasil, você não encontra as soluções totais. Você só encontra o que ele quer fazer ou o que ele sabe fazer, e na verdade o que ele sabe fazer ele nem sabe fazer. A grande verdade é essa. Por isso que o Minha Casa Financiada, a loja, vai colocar tudo num ponto só. A experiência que faltava na construção civil se torna hoje, no Minha Casa Financiada, a loja. Boa. Passando aqui, ó, essa aqui é uma escadinha. Escadinha como, Vinícius? Foi o jeito como a gente começou. Eu comecei no Minha Casa Financiada, não faria sentido. O Diego tem 30 anos, eu tenho 30 anos. Não faria sentido a gente ter tudo que a gente tem, o dinheiro que a gente tem, os patrimônios que a gente tem, ou tudo que a gente tem, se não fosse alavancagem, se não fosse a mesma coisa que o Eli Horn fez. Como ele alavancou a construtora dele? Como hoje ele tem uma empresa de 8 bilhões de reais, usando alavancagem. Então, o que a gente está trazendo para vocês é exatamente isso. Eu não conseguia, na verdade, quando eu comecei, a construir para famílias. Por quê? Eu não era o melhor engenheiro da região, eu não era o arquiteto renomado, eu não tinha nada a oferecer àquela família. A partir do momento que eu resolvi o problema deles, né? e eu não era filho de ninguém, mas eu comecei a resolver um problema que eles tinham que as outras pessoas do mercado não resolviam, que era o quê? Dinheiro. Todo mundo ia para arquiteto famoso da cidade, ia para o engenheiro famoso da cidade e perguntava: mas como é que eu pago essa construção? Ah, não sei o que você paga não, vai lá no banco procurar. E eu trazia a solução exatamente que era a dor do cliente. Você vai pagar essa construção parcelada, eu vou fazer o processo para você, vou aprovar na prefeitura, vou fazer no cartório. Então, eu basicamente tirava do papel o sonho e levava esse cliente à casa própria. Então, foi isso que me fez alavancar. Eu construí 1, 2, 3, 20, 50 casas. Aquele condomínio Alphaville Maricá, basicamente, todo mundo me deve casa, todo mundo mora por causa de mim, senão ninguém moraria naquela merda, beleza? Então, Inclusive você mesmo, né? Inclusive eu mesmo. Então, ajudar famílias e clientes foi o meu primeiro passo, utilizando o crédito deles para fazer com que eles consigam construir suas E ver casas. como é curioso, ó, o João aqui, ó, tenho vários terrenos. Como grande parte de vocês se envolve nisso, compra terreno, conhece gente que compra terreno, se endivida com terreno. Com uma boa vontade, eu reconheço, o cara quer empreender, o cara fica ansioso, Exato. mas ele se depara com a situação que é: putz, eu não consigo levantar dinheiro, não é só você. Eu já ajudei diversas famílias que já tinham dado o primeiro passo e comprar terreno,
fizeram a maior burrada, porque Existe uma simplesmente máfia do terreno. existe uma máfia de loteadores que eles vendem os terrenos, só que esses terrenos ficam alienados, você não consegue construir nesses terrenos porque você está devendo esses terrenos e você não consegue financiar a construção porque você está devendo esses terrenos. E acontece que várias famílias perdem terreno, já pagaram alguma parte, eles fazem aquele balanço deles ali, retomam os terrenos de todo mundo e vendem para outra pessoa. A grande verdade é essa. Então, eu ajudei diversas famílias no início e comecei, sem dinheiro nenhum, a começar a construir casas no mercado. Só que eu fui para o segundo patamar, que é o quê? Construir para vender. Eu vi que construir para vender era um mercado muito melhor. Eu ganhava muito mais. Como business, eu construí e aí construo casas de 500 mil, vendo por 1 milhão. A gente está fazendo uma casa que vai para a série na Band agora, que ela foi feita por 6 milhões de reais. A gente está vendendo ela por 9. 9 ou 12? 12. 12 milhões, está vendendo ela por 12 milhões. Então, a gente construindo casas para vender. E eu comecei o quê? Enfrentando uma dificuldade, que era, eu quero construir casas para vender, mas eu não tenho dinheiro. Minha primeira dificuldade, beleza, vou arrumar no banco o dinheiro. Beleza, tenho a solução. Só que quando eu fui no banco, não conseguia pegar o crédito no meu nome, pô, porque eu não tinha crédito. E eu tive que trazer o primeiro investidor. O investidor entrava com a renda, eu entrava com o meu know-how, a gente fazia as casas em 50-50. Então, ele ganhava 50, eu ganhava 50 e construía para vender com o investidor. E isso responde também um anseio da galera que tá aí em casa, né? E pergunta assim, pô, mas para vocês é fácil. Tu tá aí na Disney, tá gastando dinheiro, tem patrimônio. Ok, mas nem sempre foi assim. Você sabe aí, você sabe que o nosso background, tanto meu como o de Vinícius, não é de ser o filho de seu Eli Rony. Na verdade, a gente começou do nada. Eu lá de Recife, Vinícius lá do Magé. Graças a Deus, hoje a gente é Rio de amigo de Janeiro. Elihornia, amigo do Barsi, amigo de um monte de gente, mas... Quando a gente começou do zero. Não, e basicamente, se a gente não tivesse onde a gente está hoje, a gente não seria amigo de ninguém, pô. Por que que o Barsi ia querer falar com a gente? Por que que o Alê da Vitacom ia querer falar com a gente? Por que que o Paulo Vieira ia querer falar com a gente? Exato. Se você depois digita aí rápido no YouTube The Real Estate Brasil, é a série que o Minha Casa Financiada desenvolveu. E aí, mais uma coisa interessante sobre a nossa empresa, ela é 100% bootstrapping. O que é que isso significa? Capital nosso. A gente é 100% dono dessa empresa e a gente só vai vender quando ela valer 5 bilhões de reais. E isso é uma coisa interessante, porque o que você conhece de mercado hoje em dia, às vezes, loft, quinto andar, sei lá, fala aí mais algumas. Você tem aí a Credit Home, você tem a... O que mais no mercado aí? Sim, loft, quinto andar, inúmeros pseudos e unicórnios aí que aconteceram. Aquela de coworking. O WeWork, Que quebrou, o WeCrack. E aí você vê o quê? Elas diluindo, elas quebrando, porque simplesmente vão crescendo de maneira muito acelerada. Eles vendem parte da empresa para acelerar, não tem faturamento, acabam com o dinheiro dos investidores, fazem novas e novas rodadas para ter mais dinheiro, mas chegando no limite que o faturamento não corresponde, eles não conseguem entregar a rentabilidade e seca a fonte, não consegue vender a próxima vez. Quando ele não vende a próxima vez, ele começa as demissões em massa. Você viu Loft demitindo 350 funcionários de uma vez, Quinto Andar 400 funcionários de uma vez, porque secou a torneira de novos investimentos, o que quer dizer que eles estão quebrando, ou seja, provavelmente em algum momento aí você vai ver essas empresas quebrarem, enquanto Minha Casa Financiada é bootstrap, que a gente chama de empresas camelo. A gente cresce com o nosso próprio faturamento. Eu digo, a gente faz dinheiro construindo casas, vendendo material, vendendo crédito, todo o nosso mercado aqui que a gente tem. A gente, com esse dinheiro, a gente reinveste na Minha Casa Financiada. A ponto de fazer uma série para TV. Exato. A ponto de trazer tecnologia para o mercado, a ponto de imprimir casa, a ponto de fazer tudo que você conhece que a gente faz aqui. E aí, quando você pensa numa série para TV, indo para a Band, indo para a HBO, indo para o Discovery, você tem um problema ainda maior, que é o quê? Isso porque a gente não comprou uma Porsche igual a grande maioria das pessoas que ganham dinheiro compram, né? Chega, ganha dinheiro, compra uma Porsche, vai morar em São Paulo numa casa de 15 milhões, a gente pegou esse dinheiro todo e colocou na Minha Casa Financiada. Isso é verdade. Por quê, pessoal? No momento que a gente vai para TV aberta e streaming, essa velocidade de crescimento ela se torna muito rápida. Desde o início, nosso plano era esse, era disseminar a nível Brasil. Então, o que o Minha Casa Financeira já fez já é gigantesco. Mas no momento que a gente vai para a TV, a dúvida que vocês tinham aí, pô, será que vai ter fábrica? Será que vai ter máquina nas minhas cidades? Isso se torna a um clique. E outra coisa, aí depois aqui na nossa clareza do caminho aqui, eu comecei a construir com investidores, a gente selecionava então 50%, e a partir do momento que eu comecei a ganhar dinheiro com ele, eu comecei a fazer o quê? Meu imposto de renda. Fiz meu imposto de renda, meu imposto de renda hoje eu consigo levantar hoje pelo menos 30 milhões no banco, e eu consigo construir para vender sozinho hoje. Você já viu meu imposto de renda novo? Nem quero ver. Moleque, se eu te mostrar, sacanagem não. Enfim,
construir para vender sem precisar mais de um investidor, porque agora eu já tenho a renda necessária para levantar qualquer crédito que eu queira no mercado. E que tem gente aqui no Minha Casa Financiada que também está assim. Exato. A ponto de vários parceiros do Minha Casa Financiada, várias pessoas do Minha Casa Financiada começaram a não querer mais trabalhar no mercado. Começaram a querer investir simplesmente no MCF, que a gente tem MCF Inco, que é o quê? Investimento em corporações. A gente hoje trouxe diversas incorporações que vocês conseguem investir. Então, existe hoje parceiro do Minha Casa Financiada que nem constrói mais, que simplesmente investem nas casas do Minha Casa Financiada. A gente tem uma casa agora, a Casa Vernon, que está indo para a série de Real Estate Brasil. A gente tem a casa Riviera, que está indo para a série do Real Estate Brasil segunda temporada. Nós temos a casa Essenza, de 15 milhões de reais, que está indo para a segunda temporada da série. E a gente está tendo Brisas Potiguar, que é um empreendimento multifamiliar, que vai participar da segunda série da temporada. E essas casas elas são patrocinadas por investidores do mercado. Fala. O quê? Caiu? O quê? Que botou aí? Que loucura. Deixa eu voltar aí. Como é que tá o Zoom? Voltamos. Só besteira aí, cara. Não, pensei que podia botar para carregar, né? Pode não. Voltamos aí, galera? Pergunta eles aí se a gente voltou. Acho que sim. Beleza. Então, o que acontece? Várias pessoas não querem mais investir construindo, mas querem investir no que o Minha Casa Financiada faz. Vinícius e Diego estão envolvidos em várias SPEs, que são o quê? Empresas com várias incorporações. Nesse exato momento, o Thiago abriu como sócio nosso, está fazendo uma casa em Gênesis 2. A gente tem o Rômulo fazendo uma casa em Riviera. A gente tem o Valério Fábio fazendo uma casa na Fazenda da Grama. A gente tem várias casas sendo construídas. Essas casas são investidas por parceiros do Minha Casa Financiada, onde você consegue colocar o seu dinheiro e ter rentabilidade maior, que BTG, XP, que CDI, CDB. Você consegue aí ter 18%, 19%, 20%, 21%, 25% ao ano, 26% ao ano, porque é uma incorporação, óbvio, a Selic no Brasil está um absurdo, a gente precisa pagar mais que a Selic. Está descendo aí a Selic, conforme ela for descendo, as remunerações serão menores. E chega num momento onde você só investe, que é o caminho do Minha Casa Financiada aí. Isso é uma coisa interessante, Vinícius, porque tem muita gente que entra aqui no MCF. Você pode ser uma dessas pessoas que só quer investir nas incorporações do MCF. Exato. O cara olha assim e faz, pô, gostei. Eu simplesmente quero investir no que vocês fazem e não quero ter dor de cabeça com obra, com máquina, com trabalho, zero. Exato. Primeiro passo, ser um parceiro MCF. Voltando aqui para a tela do MCF USA, então você deve estar vendo aí, poxa, Vinícius, Diego, como é que eu posso estar em Orlando? Como é que eu posso estar na Flórida com vocês em novembro? E entendendo mais sobre isso. Passo a passo, ó. Você vai fazer o quê? Você vai deixar o seu like, você vai se inscrever em nosso canal, aqui, Vinícius, do celular. Você vai preencher o formulário que está no QR Code abaixo. Então, esse QR Code é bem importante que você preencha. Através dele, dia 10, a gente vai estar entrando ao vivo e fazendo sorteio através dele, tá? Passa aí de slide. Então, como ganhar dinheiro na Minha Casa Financiada? Existem 3 formas do cara ganhar dinheiro, né? Deixando claro aqui. Agora, uma das partes mais importantes aí, até você chegar aqui, ó, que é a grande revolução do mercado, que é o que a gente está trazendo de inovador para o mercado, que é o Minha Casa Financiada, a loja, você tem que saber como que você ganha dinheiro, correto? Exato. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem aqui para mostrar para vocês. A gente pode mostrar o Minha Casa Financiada também. Boa, importante. Hoje o hub do Minha Casa Financiada comporta exatamente isso que você está vendo na sua tela. Na primeira ponta aqui, você tem um MBA reconhecido pelo MEC. Então, você for... Pelo McDonald's. Você tem aqui um MBA que são o quê? Treinamentos que o Minha Casa Financiada traz para você sobre diversos temas. Então, a gente tem aqui realmente vários treinamentos para você aprender sobre o mercado, aprender a construir, aprender incorporador profissional. Incorporador profissional. No segundo momento, a gente tem a digitalização da sua empresa. A gente quer te colocar do mesmo modo que a gente faz. Pô. Você viu a gente na Disney aqui fazendo criativo, você viu o criativo é maluco, como é que chama atenção, por que você foi captado, por que você está nessa live hoje, o que faz levantar, quais são as características das pessoas para ter a sua atenção, como você faz tráfego pago, como você se posiciona. Não adianta você vender uma casa se você não estiver posicionado, como você faz seu Instagram, como você faz a sua bio. Tudo isso Minha Casa Financiada traz para você, inclusive tráfego pago e tudo que o Minha Casa pode trazer de serviço para você está no MCF Digital. Nós temos o MCF Inco, que é o investimento e captações de corporações imobiliárias. Tudo isso é um sistema. Você entra lá,
vê as incorporações que estão com a captação aberta, investe ali o seu dinheiro desde R$ 1.000 até quanto você quiser, você recebe rentabilidades maiores que qualquer produto do mercado hoje. Você tem MCF Projetos, isso não sei como eu vou fazer projeto, não sou engenheiro arquiteto, beleza, a gente ajuda. Em um botão você clica o tamanho da sua casa, quais projetos você quer, em design interiores, gás, cozinha, ar-condicionado, Vinícius, hidráulico elétrico, tudo pronto. uma coisa que é importante deixar claro, eu sei que a galera está acompanhando a live e deve estar pensando que isso é algo futuro e tecnológico demais. Não é. Tudo que a gente está te mostrando aqui já existe. E aí amanhã você vai entender no sistema como é que você faz seus projetos de maneira automática, quanto é que custa esses projetos de maneira automática, como compra material, como contrata o crédito, tudo isso já é real. A única coisa que vai chegar aí até o final do ano para você enquanto novidade consiste em impressão de casas, Exato. construção em 48 horas, beleza? Que é exatamente pegar tudo que a gente já tem e transformar em resolver o problema de construção, que é pedreiro falta, ele não vai na sexta-feira, sai 4 horas, tem a hora do almoço, tem que fazer massa, tem um monte de problema, o reboco sai alto, Greve de ônibus. a parede sai torta, ele faz errado que não estava no projeto, ele não sabe ler projeto, enfim, tudo isso. MCF A Shopping, máquina ela não tem esse problema de não saber ler projeto. ela sabe muito ler o projeto. Qualquer vírgula que tu colocar no projeto, ela lê. MCF Shop, Marketplace, material de construção de até 4%. A gente dá uma loja de material de construção na sua cidade, que você compra, tudo que você comprar, você ganha 4%, tá? E tudo que você vender também. Então, se você vender para outras pessoas produtos de lá, você ganha 4%. Então, você ganha mais que o vendedor da loja da Leroy Merlin, que ganha 1%. Boa. E o Harvey, que é o sistema de financiamento. Tudo isso está composto dentro de um sistema, que é o sistema Harvey. Que daqui a pouco, até o final da live, a gente mostra a cara dele para vocês aí. E esse é o Minha Casa Financiada hoje, com um plus. No final, aí, 375 dias, a gente está trazendo esta tecnologia para o mercado que vai resolver a parte obra da construção civil. Boa. Boa? Dentro disso, você tem o quê? As formas de você ganhar dinheiro. Rapidamente. Primeiro, ajudar famílias e clientes. Então, você pode estar pensando, pô, como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Você pode ajudar pessoas na sua região. Quando o Vinícius começou, ele começou dessa forma, né? Ele bem citou aqui pessoas que precisam morar, que você conhece, que tem um terreno, que querem construir sua casa, e você ganha montando estudo de viabilidade. A gente vai mostrar amanhã para você sobre isso. Ganha cashback do crédito contratado, ganha com o projeto que ela vai fazer, ganha com a construção e com o material de obra. O que é que vai mudar? Ó? Eu até botou essa maquininha, nem tinha pensado certo, mas já botou certo. Antes você não ganhava com a construção. Exato. Você tinha que chamar um construtor. Hoje você vai ganhar também com a construção. Exato. Cara, Aí você ganha aqui, ó. eu estava profetizando aqui nessa maquininha. Exato. Isso aqui é um exemplo de uma construção de 500 mil, você basicamente, nesse modelo, você leva 77 mil. Só que você tem um segundo modelo, que é... Isso aí. É o próximo, né? É. Como ganhar dinheiro construindo para vender, que é outra parada. Agora você é incorporador, construindo para vender. Você ganha ali no estudo de viabilidade, nos projetos, no valor da construção, é o valor de custo que você vai vender no futuro. Material de obra, você ganha dinheiro. Venda do imóvel, 50% do lucro você ganha, porque você trouxe um investidor e você tem os outros 50% de lucro. Então, você ganha 120 mil ali e consegue colocar o dinheiro dessa pessoa que ia investir a 25% ao ano no MCF1. O que eu estou dizendo? Ele não precisa de dinheiro para colocar nessa casa. Ele precisa de renda. E o dinheiro que ele teria, possivelmente, você consegue para botar investir melhor do que o que ele está investindo no CDB, na XP, no BTG. Você pega esse dinheiro dele e diz, ó, tem uma forma nova de investir. Investe nas outras casas que os meninos estão fazendo e ele sai com muito mais dinheiro e você ganha uma remuneração disso, 15%. No final, você consegue ganhar 162 por mil construindo casa saindo do zero. Isso aqui é como você trouxesse. Diego tem a renda e eu sei construir. Então, a gente vai se tornar uma parceria na Essa CPE. Ele não é meu sócio na empresa, tá? Nesse produto, nessa casa, a gente se torna sócio e a gente divide a lucratividade porque ele vem com a parte financeira, eu venho com a parte know-how de construção. O terceiro método é você fazer sozinho isso, que é o que hoje eu e o Diego já fazemos. A gente tem renda, a gente não precisa de ninguém, a gente constrói casas. Eu acabei de construir a casa Q06 lá no Alphaville. Diego acabou de vender dela semana passada no Alphaville Pernambuco. Qual é o número da casa? G09. Eu acho que nem terminou, já está vendendo, não sei nem como é que é isso. Mas, enfim, essa é uma construção onde você não ganha ali no estudo de viabilidade porque é para você, não faz sentido você cobrar de você mesmo. Você não ganha na construção porque você faz valor de custo. Você ganha no material de construção porque não é referente a você, a gente te dá esse dinheiro. E você tem 100% da venda do imóvel, 230 mil. Totalizando 247 numa casa de 500 mil. Vocês vão perguntar, Vinícius, não tem imposto, não tem ITBI, não tem
corretagem, tem tudo isso. Qual é o preço do financiamento? Tudo isso existe, sim. Você deve se preocupar com isso. Mas isso é o estudo de viabilidade que a gente vai fazer a partir do dia 10, na aula do dia 10. Hoje, amanhã, a gente vai criar um produto imobiliário que é qual casa dá dinheiro na sua região. Eu quero que vocês montem um produto imobiliário para ser impresso em 48 horas. Eu já vou montar com vocês para quando essa máquina chegar, você já ter o que construir. E depois a gente vai ver se essa máquina, se essa casa que você vai construir, ela vai dar dinheiro. Se você vai ter lucro, se você vai ter prejuízo, se você vai conseguir levantar o recurso, quanto é esse recurso, quanto tempo você vai ficar com o recurso, se demorar a vender. E se não demorar a vender, tudo que você precisa saber para estudo de viabilidade, você vai saber amanhã com a gente, criando aqui o seu estudo de viabilidade. Isso que você está vendo aqui na tela é o produto que você vai criar amanhã comigo, na nossa mesma hora aqui, às 8 horas. A gente vai criar aqui um produto imobiliário, vai mostrar isso tudo para vocês e como faz um produto imobiliário para que vocês consigam construir de forma efetiva e de forma lucrativa no mercado da construção civil. E aí, Vinícius, a galera vai ver o show, vai ver os fogos? Ou não? Que horas? Vai começar o show agora para você que está aí acompanhando. Em 10 minutos, né? O show, ele avisou agora, né? Daqui a 10 minutos vai ter o show. E aí, vamos para os comentários, vamos ler as dúvidas da galera que está aí, Deixa eu tentar aproveitar. abrir aqui, pega aí. Vocês também vão ter a oportunidade de ver em tempo real o show da Disney. Galera Caraca. que tiver dúvidas agora, então, começa a mandar aí pra gente, a gente vai responder aqui uns 10 minutinhos, daqui a pouco começa o show aqui, fogos e artifícios, a gente não vai ter mais como continuar, mas amanhã a gente espera vocês para o nosso sorteio amanhã? Não, sorteio dia 10. Sorteio dia 10. Só que amanhã a gente vai criar um produto imobiliário para chegar no dia 10 já sabendo como que essa casa vai ser construída em 48 horas, você já tem um produto imobiliário, você já sabe que ele vai dar dinheiro, e você deixa ele na tua mão aí para você construir com a gente lá no final do ano. Vamos trazer também mais detalhes, Vinícius, sobre a máquina, como é que ela é utilizada. Não, a gente vai trazer o Cimento, vídeo, areia, a CEO concreto, falando, cal. traduzido, obviamente, qual é o material, o que pode ser feito, se pode laje, se não pode, se pode parede, se não pode, se pode jogar peso, se não pode, se é a mesma coisa do tijolo, Balanço, né? se pode fazer balanço, se pode fazer arquitetura doideira. Tudo isso a gente vai trazer para vocês, porque eu sei que vocês são malucos. Eu sei que vocês ficam, tudo isso eu pensei. Eu também fui atrás. Eu também sou maluco. Eu também sou maluco e queria resolver o problema de forma efetiva. Não adianta nada eu trazer um método construtivo e não responda às expectativas. Olha aí, do ô Flávio, como será o telhado, laje, trelice, instalações? Isso tudo a gente vai trazer amanhã e no dia 10 para vocês aí. Então vocês não podem faltar, basicamente isso. Dia 10, inclusive, a gente vai estar abrindo as vagas. Vagas para a galera que quer ter uma loja, quer ser o franqueado do Minha Casa Financiada. Vão ter modelos de franquia, Vinícius, que você pode estar trazendo aí para sua região. Para quem é parceiro do Minha Casa Financiada também, a gente vai trazer como que ganha X1. Boa, A X1 verde. X1 verde. E para você que não é parceiro da Minha Casa Financiada, está pensando em ter uma franquia, primeiro passo é ser um parceiro da Minha Casa Financiada. Faria sentido eu ser dono de uma franquia de um negócio que eu nem sei como é que é? Claro que não. Que eu nem comecei, que eu nem dei o primeiro passo. Claro que não. Então, qual é o primeiro Na verdade, passo? os franqueados serão os melhores parceiros da Minha Casa Financiada, basicamente isso. O César perguntou: a máquina transporta de caminhão? Não. Ela está chamando de carrinho normal. Você pode levar a sua Toro, a sua BMW, qualquer carro que você tenha, você pode carregar a máquina. Ou seja, facilitando ainda mais o processo. Isso porque a impressão que existe hoje de casas é um trambolho. Basicamente, é um trambolho, é um lixo, por isso que a gente trouxe o melhor para o Brasil, que a gente conhece que o Brasil, os lotes são pequenos, os condomínios não têm infraestrutura, as estradas são ruins. O Brasil, basicamente, é um lixo. É verdade. E aí, quando a gente também trouxe essa máquina, foi pensando no quê? No modelo unifamiliar de casas personalizadas. Porque o Brasil é o quê? Dublê de rico. Exato. O americano aqui, ele compra as casinhas todas iguais igual. e gasta seus $1 milhão numa casa porcaria, toda chegou igual. Em Orlando aqui por cima, todas as casas iguaizinhas. Tudo igual. Só as casas multimilionárias. Só que no Brasil a gente sabe que a cultura não é essa. Por quê? Agora eu vou explicar para vocês. Se a cultura do Brasil fosse igual à do americano, não precisaria a gente estar aqui, pô. Nem você. A gente nem existiria. Por que a gente nem existiria? Porque esse mercado seria da Cirela, seria da MRV. A MRV ia fazer um monte de casa igual no baixo padrão, a Cirela ia fazer um monte de casa igual no alto padrão, ia vender, você ia comprar. Para que existe o Minha Casa Financiada? Para que existe Diego e Vinícius? Para merda nenhuma. Porque construir casa e quer construir casa diferente todo amiguinho. Ele é fanfarrão. E a própria legislação favorece isso, porque o condomínio, se você entra em qualquer ilha, Não pode ser igual. não pode fazer casa igual. Então, imagina só. Ó, no meu Alphaville, a gente tem até casa parecida. O cara faz casa lá de 180 metros quadrados, mas ele tem que mudar a fachada e algumas coisas da casa para ser aprovado pelo condomínio, que não pode ser igual. Exato. Então, no final das contas,
é um mercado que você sabe, é um oceano azul. Existe muita possibilidade. Você pode estar até ganhando dinheiro, mas, meu amigo, se você não se modernizar, se você não industrializar, essa farra, ela vai acabar. E acabou para quem estava no mercado do Uber, para quem estava no mercado do Spotify, para quem estava no mercado do iFood, para quem estava no mercado do Airbnb, acabou a farra e vai acabar no mercado da construção civil também. Exato. Inclusive, se você parar a pensar, o Airbnb, tanto o Airbnb como o de comida, o iFood, O iFood. ele, inclusive, ele é mais caro do que se você ligar. Se você E liga as para pedir uma pessoas pizza, continuam pedindo por ele. porque simplesmente a experiência é o quê? É melhor. Você liga para pedir uma pizza, pode fazer Não um é só teste isso aí. também, ele tem tudo em um só lugar. É isso. Ele consegue ver pizza, ele consegue ver hambúrguer, ele consegue decidir em um só lugar. Coisa que ele não teria ligando, ele teria que pegar um monte de panfleto ou ir para o catálogo de telefone e achar os locais E que nem tem. acompanha, você não sabe em que momento tá, se o cara tá chegando, se não Qual tá a empresa da chegando. construção civil que te dá tudo num lugar só? Minha casa financiando. A loja. Que é também a experiência que o cliente tem quando ele compra um imóvel pronto. Ó, falou aí, ó, 5 minutos. Ó. O pessoal perguntou qual o tamanho da máquina, Vinícius? A gente vai mostrar ela em vídeo para vocês. Eu vou ficar do lado dela, vou medir ela para vocês. No dia 10 eu vou mostrar todos esses vídeos. A CEO falando também da empresa. A gente vai se tornar sócio dessa empresa aqui nos Estados Unidos, trazendo todas as informações para vocês, a facilidade que ela traz e por que eu escolhi ela para ser a revolução do mercado brasileiro. Uma outra coisa que eu também trago de maneira antecipada para você é, se você não entrar para ser parceiro do Minha Casa Financiada agora, der esse primeiro passo no nosso modelo mais barato, ele só tende a ficar o quê, Vinícius? Cada vez mais caro. Para a galera que acompanhou Minha Casa Financiada aqui há alguns anos, sabe, há 4, 5 anos atrás, quando a gente começou, era baratíssimo, né? Hoje em dia, com toda essa tecnologia, ele tem aí um valor agregado ainda maior e agora com a máquina, com algo exclusivo, vai se tornar cada vez mais caro. E uma coisa que é É só curiosa... perguntar ao Caixa aí. Ele foi um dos primeiros parceiros da Minha Casa Financiada aí, que o que ele pagou nem vale a pena. Então, ele tem que me pagar de novo. Basicamente isso. Ele pagou naquela época, o que ele tem hoje é um absurdo. Exato. Se você olha aí, pessoal, possuo 80 lotes. Essa máquina vai morar aqui comigo. Separem a minha, Bruno Ambrosio. Bora, Bruno. Olha aí, Bruno. Então, é aquela. E outra coisa, Bruno, se você parar a pensar de você ter a máquina porque você tem 80 lotes, ela também não vai se pagar. Só faria sentido se você for um franqueado Minha Casa Financiada, além de poder utilizar. Para fazer suas coisas da casa, fazer para todo mundo da sua região. Porque se você simplesmente tem a sua demanda, daqui a pouco ela acaba. O que a gente está estipulando para o Brasil de primeiro momento são 320 máquinas pelo Brasil. São 320 lojas do Minha Casa Financiada, a loja da qual elas vão atender todo o território nacional, podendo ter ampliações caso haja necessidade de demanda para essas máquinas. O César perguntou, casa modelo construída no Brasil pela MCF, não só no Brasil, mas também aqui na Flórida. Quem vier para os Estados Unidos com a gente aqui em novembro vai ter acesso a ver a construção acontecendo de uma casa impressa aqui na Flórida. Em primeira mão. E aí já vai estar no Brasil, e aí já tem fila de gente querendo. Pessoal, como a gente bem falou aqui, vocês vão ter acesso à série do Minha Casa Financiada de Real Estate Brasil, então observem aí no YouTube, sendo que você vai ter na TV e também nos canais de streaming. Então, Band, Discovery, HBO... Não fala, rapaz. Foi tu que tinha falado, pô. Foi ele que falou, André, nem foi eu. Não pode. Esse anúncio é só na Times. Vocês viram o anúncio da Times que a gente fez? Olha o nosso Instagram, a gente fez vários criativos para vocês hoje aqui, para você entender como a gente está zoando da cara das pessoas que não estão no nosso mercado ou que querem construir as casas com tijolo ainda. E por mais que às vezes a gente fale de uma forma um pouco engraçada, não, começa a pedir ou às vezes meio séria, não, é para a galera poder prestar atenção. Agora a gente já está em outro nível. Não, mas isso é a grande realidade. Vocês estão acompanhando. Vai estourar fogo atrás de você daqui a pouco na live. Não existe, não. André vai dar o sinal para quando soltar os fogos. Não vou botar máquina boa, não, para botar aqui no negócio? É ruim? Instagram é melhor. Instagram é melhor? Então vamos acabar a live. A gente acaba a live e entra no Instagram aqui agora. Não, pô, termina aí no YouTube. Então bota no Instagram, bora pro... Galera, que tá aqui com a gente. Olha aí, vamos pro Instagram para ver os fogos aqui na Disney, beleza? Vamos pro Instagram, galera. Vamos pro Instagram. Até amanhã. Pode encerrar?